Hoje, enquanto você desacelera para dormir, vamos entender de forma direta como pessoas comuns atravessaram o período mais frio do último máximo glacial. Você vai ver estratégias práticas de sobrevivência, rotas de migração e abrigos que realmente funcionavam. Pode adormecer a qualquer momento. O ritmo é calmo e objetivo. Como a humanidade conseguiu sobreviver ao período mais frio e hostil que o planeta já conheceu desde que nossa espécie surgiu na Terra? Imagine um mundo onde imensas geleiras cobriam vastas extensões de continentes inteiros, onde o nível dos oceanos estava a mais de 100 metros abaixo do que conhecemos hoje, onde animais gigantescos vagavam por paisagens congeladas e onde pequenos grupos de seres humanos lutavam diariamente pela sobrevivência em condições que desafiariam até mesmo os exploradores mais experientes da atualidade. Este foi o mundo do último máximo glacial, um período que testou os limites da resistência humana e moldou profundamente quem somos hoje como espécie. Entre 26.000 e 19.000 anos atrás, nosso planeta experimentou uma das fases mais extremas da última era glacial, transformando a Terra em um lugar quase irreconhecível quando comparado ao mundo que habitamos atualmente. Caro viajante, bem-vindo. Hoje vamos retroceder no tempo para descobrir como era viver durante o auge da última era do gelo, quando a sobrevivência humana pendia por um fio e cada dia representava uma batalha contra elementos implacáveis. Mas antes de partirmos para esta nova aventura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nada. Obrigado e bem-vindo à história completa do último máximo glacial. O último máximo glacial, frequentemente abreviado como UMG, representa o ponto culminante da última era glacial, quando as camadas de gelo atingiram sua extensão máxima sobre a superfície terrestre. Para compreender verdadeiramente a magnitude deste evento climático, precisamos primeiro entender o que são as eras glaciais e como elas funcionam. As eras glaciais não são períodos uniformemente frios, mas sim longas épocas marcadas por ciclos de avanço e retração das geleiras. Durante centenas de milhares de anos, o clima da Terra oscila entre períodos glaciais, quando o gelo avança, e períodos interglaciais mais quentes, quando as geleiras recuam. Vivemos atualmente em um período interglacial que começou há aproximadamente 11.700 anos, mas durante o último máximo glacial, a Terra estava firmemente presa nas garras de um frio intenso e implacável. A ciência por trás das eras glaciais é fascinante e complexa. Múltiplos fatores contribuem para o início e o fim destes períodos frios. Os ciclos de Milankovitch, nomeados em homenagem ao cientista sérvio Milutin Milankovitch, descrevem como variações na órbita da Terra ao redor do Sol afetam a quantidade e a distribuição da radiação solar que nosso planeta recebe. A Terra não orbita o Sol em um círculo perfeito, mas em uma elipse que muda sua forma ao longo de aproximadamente 100.000 anos. Além disso, o eixo de rotação da Terra não é fixo, mas oscila como um peão girando em um ciclo que dura cerca de 26.000 anos. A inclinação deste eixo também varia entre 22 e 24 graus e meio ao longo de 41.000 anos. Estas três variações orbitais combinadas influenciam dramaticamente quanto calor solar diferentes partes do planeta recebem em diferentes épocas do ano, e estas mudanças sutis, acumuladas ao longo de milênios, podem desencadear o crescimento ou o derretimento de enormes camadas de gelo. Mas as variações orbitais sozinhas não explicam completamente as eras glaciais. Outros fatores cruciais incluem a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, particularmente dióxido de carbono e metano. Durante os períodos glaciais, a concentração destes gases na atmosfera era significativamente menor do que durante os períodos interglaciais. As correntes oceânicas também desempenham um papel fundamental, transportando calor ao redor do globo e influenciando os padrões climáticos regionais. Quando estas correntes mudam, o impacto no clima pode ser dramático e duradouro. A própria presença de gelo também cria um ciclo de retroalimentação positiva, conhecido como efeito albedo. O gelo branco reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la como fazem as superfícies mais escuras de terra e água. Quanto mais gelo se forma, mais luz solar é refletida, o que leva a um resfriamento adicional e à formação de ainda mais gelo.
Durante o último máximo glacial, aproximadamente 30% da superfície terrestre estava coberta por gelo, comparado com apenas 10% atualmente. Enormes mantos de gelo, alguns com espessuras de até 4 quilômetros, cobriam a maior parte do Canadá, do norte dos Estados Unidos, do norte da Europa e da Sibéria. Na América do Norte, a camada de gelo laurentina se estendia do Oceano Ártico até o que hoje são os estados de Nova York, Wisconsin e Montana. Na Europa, a camada de gelo fennoscandiana cobria a Escandinávia, a Finlândia e partes da Rússia e do Reino Unido. Estas massas de gelo eram tão vastas e pesadas que literalmente pressionavam a crosta terrestre para baixo sob seu peso imenso. Mesmo hoje, dezenas de milhares de anos após o derretimento do gelo, algumas regiões ainda estão se recuperando lentamente, elevando-se gradualmente em um processo chamado rebound glacial ou ajuste isostático. O impacto destas imensas camadas de gelo sobre o nível do mar foi dramático. Tanta água ficou presa na forma de gelo que os oceanos caíram entre 120 e 135 metros abaixo dos níveis atuais. Esta queda massiva no nível do mar transformou completamente a geografia do mundo. Regiões que hoje estão submersas eram então terras secas. Pontes de terra conectavam continentes e ilhas que agora estão separados por oceanos. A mais famosa destas pontes de terra foi a Beríngia, que conectava a Ásia à América do Norte através do que hoje é o Estreito de Bering. Esta extensa área de terra, que chegava a ter 1.600 quilômetros de largura de norte a sul, não era apenas uma ponte estreita, mas sim uma vasta região com seu próprio ecossistema único. Foi através da Beríngia que os primeiros humanos entraram nas Américas, seguindo as manadas de grandes mamíferos que migravam entre os continentes. Outras pontes de terra também existiam ao redor do mundo. O Reino Unido estava conectado à Europa continental, permitindo que animais e humanos caminhassem livremente entre o que hoje são ilhas e continente. A Indonésia e as Filipinas formavam uma massa de terra muito maior e mais conectada. A Austrália, Nova Guiné e Tasmânia estavam unidas em um supercontinente chamado Sahul. O Golfo Pérsico era uma planície fluvial fértil. O Mar Vermelho era muito mais estreito. Estas mudanças geográficas não eram apenas curiosidades científicas, mas tiveram implicações profundas para a dispersão de plantas, animais e humanos ao redor do globo. O clima durante o último máximo glacial era não apenas mais frio, mas também muito mais seco do que o atual. Com tanta água presa no gelo, havia menos evaporação dos oceanos e, portanto, menos precipitação na forma de chuva ou neve na maioria das regiões. As regiões próximas às bordas das camadas de gelo experimentavam condições particularmente hostis, com ventos fortes e constantes soprando do interior gelado, criando vastas áreas de tundra árida. Mais longe do gelo, onde hoje existem florestas temperadas, havia principalmente estepes frias e pradarias. As regiões tropicais, embora ainda mais quentes que as zonas temperadas, eram significativamente mais frias e secas do que são hoje. Florestas tropicais encolheram dramaticamente, fragmentando-se em refúgios isolados cercados por savanas e pradarias. A temperatura média global, durante o último máximo glacial, era cerca de 4 a 7 graus Celsius mais baixa do que as temperaturas pré-industriais modernas. Isto pode não parecer uma diferença enorme, mas o impacto sobre os ecossistemas e o clima regional foi profundo. Em algumas áreas de latitude média, as temperaturas eram até 15 graus mais baixas do que hoje. Os invernos eram brutalmente frios e longos, enquanto os verões eram curtos e frescos. Mas a Terra não era uniformemente fria em todos os lugares. Algumas regiões tropicais e subtropicais permaneceram relativamente habitáveis, criando refúgios cruciais para a vida, incluindo populações humanas que conseguiram persistir através deste período desafiador. A vegetação do mundo durante o último máximo glacial era drasticamente diferente da atual. As enormes camadas de gelo eram, é claro, completamente estéreis. Ao redor das bordas do gelo estendia-se a tundra, uma paisagem sem árvores dominada por musgos, líquenes, gramíneas resistentes e arbustos anões.
Durante o breve verão ártico, estas plantas cresciam rapidamente, aproveitando as longas horas de luz solar, e forneciam alimento para as manadas de grandes herbívoros que caracterizavam a megafauna da Era do Gelo. Mais ao sul da tundra, onde hoje encontramos florestas boreais e temperadas, havia vastas estepes e pradarias. Estas eram as pastagens do Pleistoceno, ecossistemas abertos que suportavam uma densidade surpreendente de grandes mamíferos. As árvores eram relativamente raras nestas regiões, confinadas principalmente aos vales dos rios e a outros locais protegidos onde poderiam encontrar umidade suficiente. Nas regiões que hoje são desertos, a situação durante o último máximo glacial variava. Alguns desertos eram ainda mais áridos do que são atualmente, enquanto outros experimentavam condições ligeiramente mais úmidas. O Saara, por exemplo, era geralmente tão seco ou até mais seco do que hoje, formando uma barreira formidável que dividia as populações humanas africanas. No entanto, em certos períodos antes e depois do último máximo glacial, o Saara experimentou fases úmidas, quando se tornou uma savana verde, permitindo migrações humanas e animais através do que normalmente seria um obstáculo intransponível. As regiões costeiras durante o último máximo glacial eram completamente diferentes das atuais devido aos níveis mais baixos do mar. Vastas planícies costeiras se estendiam onde hoje há oceano. Estas áreas eram frequentemente ricas em recursos, com rios serpenteando através delas em direção ao mar distante. Muitos cientistas acreditam que estas planícies costeiras agora submersas podem ter sido algumas das áreas mais intensamente habitadas pelos humanos da Era do Gelo, o que explicaria por que temos relativamente poucas evidências arqueológicas de algumas populações humanas antigas. Elas estão agora sob dezenas de metros de água do mar. A fauna do último máximo glacial incluía muitas espécies que hoje estão extintas, bem como versões ancestrais de animais modernos. Este era verdadeiramente o tempo da megafauna, quando mamíferos gigantescos dominavam muitas paisagens. O mamute lanoso é talvez o animal mais icônico da Era do Gelo, e por boas razões. Estes enormes parentes dos elefantes modernos eram perfeitamente adaptados às condições frias, com uma espessa camada de gordura sob a pele, uma cobertura densa de pelo marrom avermelhado e orelhas e caudas pequenas para minimizar a perda de calor. Seus presas curvadas podiam atingir mais de 4 metros de comprimento e eram usadas para afastar a neve e acessar a vegetação abaixo, bem como para lutar e exibir. Os mamutes lanosos vagavam pelas estepes da Eurásia e América do Norte em grandes manadas, sendo um componente crucial do ecossistema da Era do Gelo e uma fonte vital de alimento, materiais e recursos para os humanos que os caçavam. Junto com os mamutes, muitos outros grandes herbívoros povoavam as paisagens geladas. O rinoceronte lanoso compartilhava o habitat do mamute nas estepes da Eurásia, equipado similarmente com uma pelagem espessa e um corpo robusto adaptado ao frio. O bisão das estepes, maior que os bisões modernos, vagava em enormes manadas. O boi almiscarado, que ainda sobrevive hoje em pequenos números no Ártico, era muito mais difundido durante a Era do Gelo. Cavalos selvagens, renas e alces povoavam diferentes regiões, cada um adaptado às condições específicas de seu habitat. Na América do Sul, enormes preguiças terrestres do tamanho de elefantes navegavam pela vegetação, enquanto tatus gigantes e gliptodontes com carapaças ósseas massivas habitavam as pradarias. Os predadores da Era do Gelo eram igualmente impressionantes. O leão das cavernas, maior que qualquer leão moderno, caçava através da Europa e Ásia. O tigre dentes de sabre, com suas caninos superiores dramaticamente alongados, era um predador formidável nas Américas. O urso das cavernas, ainda maior que os ursos polares ou pardos modernos, passava invernos nas cavernas profundas da Europa, deixando para trás inúmeros fósseis e marcas de garras nas paredes das cavernas. Lobos terríveis caçavam em matilhas através da América do Norte, enquanto hienas das cavernas desempenhavam um papel semelhante na Eurásia. Estes predadores não apenas moldavam os ecossistemas através de sua predação, mas também competiam com os humanos pelos mesmos recursos, criando uma dinâmica complexa e às vezes perigosa. O mundo do último máximo glacial era um lugar de contrastes extremos e paisagens dramáticas que desafiam nossa imaginação moderna. Para realmente compreender
como os humanos sobreviveram neste ambiente hostil, precisamos primeiro mergulhar profundamente nas características físicas e climáticas deste período extraordinário. As imensas camadas de gelo que dominavam as latitudes superiores não eram simplesmente coberturas planas de neve e gelo, mas estruturas complexas e dinâmicas que moldavam profundamente o clima e a geografia das regiões circundantes. Estas massas de gelo continental eram tão vastas que criavam seus próprios sistemas climáticos, gerando ventos catabáticos ferozes que desciam de seus topos gelados em direção às planícies periféricas, atingindo velocidades que hoje associaríamos apenas com furacões poderosos. A camada de gelo laurentina, que cobria a maior parte do Canadá e o norte dos Estados Unidos, era uma estrutura verdadeiramente monumental. No seu ponto mais espesso, o gelo alcançava profundidades de 3 a 4.000 metros. Uma espessura difícil de compreender, até considerarmos que isto é mais alto do que muitas cadeias de montanhas. O peso desta massa de gelo era tão imenso que deprimia a crosta terrestre abaixo dela em até 800 metros. Imagine uma força tão grande que literalmente empurra a própria rocha da terra para baixo como se fosse massa de pão. Esta depressão da crosta não era um processo rápido, mas ocorria ao longo de milhares de anos, à medida que o gelo se acumulava. Quando o gelo finalmente derreteu no final da era glacial, a Terra começou lentamente a se recuperar, um processo que continua até hoje em algumas regiões do Canadá e da Escandinávia, onde a Terra está se elevando em alguns milímetros por ano. A formação destas camadas de gelo não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo gradual que se desenrolou ao longo de dezenas de milhares de anos. Tudo começou com verões ligeiramente mais frios, que não derretiam completamente a neve do inverno anterior. Ano após ano, camada sobre camada de neve se acumulava. À medida que a neve se aprofundava, seu próprio peso comprimia as camadas inferiores, transformando a neve fofa em neve granular chamada firn, e eventualmente em gelo sólido e denso. Este gelo não era estático, mas fluía lentamente sob seu próprio peso, comportando-se mais como um líquido extremamente viscoso do que como um sólido rígido. As camadas de gelo se espalhavam para fora de seus centros, avançando sobre a terra circundante como gigantescos rios congelados em câmera extremamente lenta, movendo-se talvez apenas alguns metros por ano, mas com uma força inexorável que nada poderia deter. Nas bordas destas camadas de gelo, a paisagem era dominada por enormes geleiras de vale que fluíam das margens do manto de gelo principal através de vales e depressões no terreno. Estas geleiras eram motores de transformação geológica, esculpindo vales em forma de U, criando lagos glaciais e depositando enormes quantidades de sedimentos e rochas que haviam sido arrancados da paisagem e carregados pelo gelo. O processo de avanço e retração das geleiras criava paisagens onduladas de moraias, montículos de detritos rochosos deixados para trás quando o gelo derretia. Estas características geológicas ainda são visíveis hoje em muitas partes do mundo que foram cobertas por gelo durante o último máximo glacial, fornecendo aos cientistas pistas cruciais sobre a extensão e o comportamento das antigas camadas de gelo. A temperatura da superfície das camadas de gelo era brutalmente fria, frequentemente caindo para menos 40 ou menos 50 graus Celsius durante o inverno. Mas, curiosamente, na base das camadas de gelo mais espessas, onde o peso de milhares de metros de gelo acima criava imensa pressão, a temperatura poderia estar próxima do ponto de congelamento ou até ligeiramente acima, permitindo que uma fina camada de água derretida existisse entre o gelo e a rocha subjacente. Esta água de derretimento basal atuava como um lubrificante, permitindo que as camadas de gelo fluíssem mais facilmente. Em alguns lugares, esta água se acumulava em lagos subglaciais, semelhantes aos lagos subglaciais descobertos sob a camada de gelo da Antártica moderna, criando ambientes únicos completamente isolados da superfície por quilômetros de gelo sólido. Além das camadas de gelo continentais, as montanhas ao redor do mundo também desenvolveram seus próprios sistemas de geleiras alpinas. Mesmo em regiões que hoje têm climas relativamente amenos, as montanhas eram coroadas com gelo e neve permanentes durante o último máximo glacial. Os Alpes europeus, as montanhas rochosas, os Andes, o Himalaia e muitas outras cadeias de montanhas tinham geleiras muito mais extensas do que têm hoje. Estas geleiras alpinas eram importantes não apenas por seu impacto local na paisagem, mas também porque serviam como fontes de água doce que alimentavam rios mesmo durante os períodos mais secos.
Os vales abaixo destas geleiras de montanha frequentemente forneciam refúgios relativamente habitáveis, onde plantas, animais e humanos podiam sobreviver, protegidos dos piores extremos do clima da Era do Gelo. A zona periglacial, a região ao redor das margens das camadas de gelo, que não estava coberta por gelo permanente, mas era profundamente afetada pelo clima frio, era caracterizada por um fenômeno chamado permafrost. O permafrost é solo que permanece congelado durante todo o ano, às vezes até profundidades de centenas de metros. Apenas a camada superior, chamada de camada ativa, derretia durante os breves meses de verão, criando um ambiente úmido e pantanoso acima do solo ainda congelado abaixo. Esta combinação de solo congelado permanente e derretimento sazonal superficial criava condições únicas que moldavam profundamente a paisagem. Sem drenagem adequada devido ao solo congelado abaixo, a água derretida formava lagos rasos, pântanos e áreas alagadas temporárias que atraíam animais e aves durante o verão. Os padrões de vento durante o último máximo glacial eram dramaticamente diferentes dos atuais. As imensas camadas de gelo criavam centros de alta pressão atmosférica de onde os ventos sopravam para fora em todas as direções. Estes ventos eram persistentes, fortes e extremamente frios, carregando o ar gelado das superfícies de gelo para as regiões circundantes. Nas margens das camadas de gelo, estes ventos catabáticos podiam atingir velocidades de furacão, tornando a vida extremamente difícil para qualquer organismo exposto. Além disso, estes ventos carregavam enormes quantidades de poeira e sedimentos finos conhecidos como loess, que haviam sido moídos pela ação das geleiras. Vastas áreas da Europa Central, China e América do Norte foram cobertas por espessos depósitos de loess durante a Era do Gelo, criando solos que, embora inicialmente estéreis, eventualmente se tornariam alguns dos mais férteis do mundo quando o clima aqueceu. A circulação oceânica durante o último máximo glacial também era significativamente diferente da atual. As correntes oceânicas desempenham um papel crucial no clima global, transportando calor das regiões tropicais em direção aos polos e influenciando os padrões de precipitação ao redor do mundo. Durante a Era do Gelo, o padrão de circulação conhecido como circulação termoalina, que inclui a corrente do Golfo no Atlântico, era alterado pela presença de grandes quantidades de água doce proveniente do derretimento sazonal das bordas das camadas de gelo. Esta água doce é menos densa que a água salgada e não afunda tão facilmente, potencialmente interrompendo os padrões normais de circulação. Evidências sugerem que durante alguns períodos da Era do Gelo, a circulação termoalina do Atlântico Norte enfraqueceu ou até se deslocou, com consequências dramáticas para o clima regional, causando resfriamento rápido e intenso em algumas áreas. Os oceanos, durante o último máximo glacial, não eram apenas mais baixos, mas também mais frios em média. A temperatura da superfície do mar em muitas regiões era de 3 a 8 graus Celsius mais fria do que hoje. Águas mais frias podem dissolver mais dióxido de carbono, e os oceanos da Era do Gelo armazenavam significativamente mais CO2 do que os oceanos modernos, contribuindo para as baixas concentrações atmosféricas deste gás de efeito estufa que caracterizavam o período. A extensão do gelo marinho também era muito maior, particularmente no Oceano Ártico e ao redor da Antártica. O Oceano Ártico era coberto por gelo marinho denso e espesso durante todo o ano, criando uma superfície quase sólida que se estendia muito além de seus limites atuais. Ao redor da Antártica, o gelo marinho de inverno se estendia muito mais ao norte do que hoje, quase dobrando a área coberta de gelo ao redor do continente gelado. A produtividade biológica dos oceanos durante o último máximo glacial era diferente da atual, com algumas áreas sendo mais produtivas e outras menos. Águas mais frias geralmente contêm mais oxigênio dissolvido e podem suportar mais vida, mas os padrões alterados de circulação oceânica e a menor disponibilidade de nutrientes em algumas regiões significavam que a distribuição da vida marinha era irregular. Algumas áreas costeiras, particularmente onde correntes ascendentes traziam nutrientes das profundezas para a superfície, eram extremamente produtivas, sustentando abundantes populações de peixes, mamíferos marinhos e aves marinhas, que, por sua vez, forneciam recursos valiosos para as populações humanas costeiras. Os rios e lagos durante o último máximo glacial também apresentavam características distintas.
muitos rios modernos não existiam em sua forma atual, enquanto outros rios que eram importantes durante a Era do Gelo agora desapareceram ou são apenas córregos insignificantes. Com menos precipitação geral devido ao clima mais seco, muitos rios tinham fluxos menores do que hoje, mas alguns rios que drenavam as bordas das camadas de gelo experimentavam inundações sazonais dramáticas, quando o derretimento do verão enviava torrentes de água gelada fluindo para as planícies abaixo. Lagos glaciais enormes se formavam nas bordas das camadas de gelo, represados pelo próprio gelo ou por muralhas. Alguns destes lagos eram verdadeiros mares interiores, muito maiores que qualquer lago moderno. Quando as barragens de gelo que continham estes lagos ocasionalmente se rompiam, inundações catastróficas de proporções inimagináveis podiam ser desencadeadas, esculpindo paisagens inteiras em questão de dias ou semanas. A atmosfera durante o último máximo glacial tinha uma composição química notavelmente diferente da atual. Bolhas de ar antigas, preservadas em núcleos de gelo extraídos da Groenlândia e da Antártica, fornecem um registro direto da composição atmosférica passada. Estas análises revelam que durante o último máximo glacial, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era cerca de 180 partes por milhão, comparado com cerca de 280 partes por milhão durante os períodos interglaciais pré-industriais e mais de 400 partes por milhão hoje. As concentrações de metano também eram cerca de metade dos níveis interglaciais. Estas concentrações reduzidas de gases de efeito estufa contribuíam significativamente para o clima mais frio, criando um ciclo de retroalimentação onde temperaturas mais frias levavam a concentrações mais baixas de gases de efeito estufa, que por sua vez mantinham as temperaturas frias. A quantidade de poeira na atmosfera durante o último máximo glacial era muito maior do que hoje. Os ventos fortes varrendo sobre paisagens áridas e mal vegetadas levantavam enormes quantidades de poeira fina para o ar. Esta poeira é claramente visível nos núcleos de gelo como camadas distintas, permitindo aos cientistas reconstruir os padrões de vento e aridez do passado. A poeira atmosférica aumentada teria afetado o clima de várias maneiras, bloqueando parcialmente a luz solar, mas também fornecendo nutrientes quando se depositava sobre os oceanos, potencialmente estimulando o crescimento de fitoplâncton, que absorve dióxido de carbono. Os padrões de precipitação durante o último máximo glacial eram profundamente alterados em relação aos padrões modernos. Com temperaturas globais mais frias, havia menos evaporação dos oceanos e, portanto, menos umidade no ar para formar nuvens e chuva. A precipitação global total era talvez 20 a 30% menor do que hoje, mas esta redução não era uniforme ao redor do mundo. Algumas regiões tornaram-se muito mais secas, enquanto outras experimentavam apenas mudanças modestas na precipitação. Os padrões de monções que trazem chuvas sazonais para vastas áreas da Ásia, África e América eram mais fracos e menos confiáveis durante a Era do Gelo, afetando profundamente as regiões que dependem destas chuvas. Por outro lado, algumas áreas que hoje são áridas recebiam mais chuva durante certos períodos da Era do Gelo, devido a mudanças nos padrões de circulação atmosférica. A megafauna do último máximo glacial representa um dos aspectos mais fascinantes e visualmente impressionantes deste período extraordinário da história da Terra. Quando pensamos na Era do Gelo, muitas vezes as primeiras imagens que vêm à mente são de mamutes peludos atravessando paisagens nevadas, e com razão, pois estes e muitos outros animais gigantescos eram componentes essenciais dos ecossistemas da Era Glacial. A existência de tantos grandes mamíferos durante este período é, em si mesma, um fenômeno notável que levanta questões intrigantes sobre ecologia, evolução e a capacidade da natureza de se adaptar a condições extremas. Para entender verdadeiramente como os humanos sobreviveram ao último máximo glacial, devemos primeiro compreender os animais com os quais eles compartilhavam este mundo congelado, pois estes animais forneciam não apenas alimento, mas também materiais essenciais para vestuário, abrigo e ferramentas. O mamute lanoso, cujo nome científico é Mammutus primigenius, é sem dúvida o animal mais icônico da Era do Gelo e merece uma exploração detalhada. Estes magníficos proboscídeos eram perfeitamente adaptados para a vida nas estepes frias e áridas que caracterizavam grande parte da zona periglacial. Um mamute adulto típico media cerca de 3 metros de altura no ombro, aproximadamente do tamanho de um elefante asiático moderno, embora alguns indivíduos pudessem ser maiores.
Seu peso variava de 4 a 6 toneladas. O que realmente distinguia os mamutes de seus parentes elefantes modernos era sua extraordinária adaptação ao frio. Sua pelagem consistia em 2 camadas distintas. Uma camada externa de pelos grossos e longos, que podiam atingir até 90 centímetros de comprimento, particularmente nos flancos e barriga, e uma camada interna densa de subpelo lanoso, que fornecia isolamento excepcional. Sob a pele, uma camada de gordura com até 8 centímetros de espessura fornecia isolamento adicional e reservas de energia. As características físicas do mamute lanoso eram magnificamente adaptadas ao seu ambiente. Suas orelhas eram muito menores que as dos elefantes modernos, medindo apenas 30 centímetros de comprimento em comparação com as grandes orelhas dos elefantes africanos, que podem atingir 1,5 metros. Orelhas menores minimizavam a perda de calor e reduziam o risco de congelamento. Sua cauda também era curta e grossa, coberta com pelos densos. O crânio do mamute tinha uma forma distintiva, com uma cúpula alta que acomodava cavidades sinusais ampliadas, que podem ter ajudado a aquecer o ar frio antes de entrar nos pulmões. As presas, maiores nos machos que nas fêmeas, curvavam-se dramaticamente para fora e depois para cima e para dentro, às vezes cruzando-se na frente do animal. Estas presas não eram apenas para exibição ou combate entre machos, mas tinham funções práticas importantes, sendo usadas para afastar a neve e o gelo para acessar a vegetação abaixo, descascar casca de árvores e quebrar gelo para acessar água. Os mamutes eram animais sociais que viviam em grupos matriarcais, muito parecido com os elefantes modernos. Um grupo típico consistia de fêmeas adultas relacionadas e suas crias de várias idades, lideradas por uma matriarca experiente. Os machos adultos viviam solitariamente ou em grupos soltos de solteiros, juntando-se aos grupos de fêmeas apenas durante a época de acasalamento. A estrutura social e o comportamento dos mamutes podem ser inferidos não apenas de sua relação próxima com elefantes modernos, mas também de evidências fósseis notáveis. Pegadas fossilizadas preservadas em sedimentos antigos revelam grupos de mamutes viajando juntos, com adultos flanqueando juvenis menores em uma formação protetora. Locais onde múltiplos mamutes morreram juntos sugerem laços sociais fortes que mantinham os grupos coesos mesmo em circunstâncias extremas. A dieta do mamute lanoso consistia principalmente de gramíneas, ciperáceas, ervas e arbustos que cresciam nas estepes frias do Pleistoceno. Estudos de conteúdo estomacal preservado em carcaças congeladas encontradas no permafrost siberiano revelam exatamente o que estes animais comiam. Um mamute adulto precisava consumir aproximadamente 180 a 200 quilogramas de vegetação por dia para sustentar seu enorme corpo. Isto significa que eles passavam a maior parte de suas horas de vigília se alimentando. Seus molares eram especialmente adaptados para este tipo de dieta, consistindo de placas paralelas de esmalte que criavam uma superfície de moagem eficiente para a vegetação dura e frequentemente abrasiva devido ao alto conteúdo de sílica. Ao longo de sua vida, um mamute passava por 6 conjuntos de molares, com novos dentes crescendo na parte de trás da mandíbula e se movendo para frente à medida que os dentes mais antigos se desgastavam e caíam. Quando o 6º e último conjunto de molares se desgastava completamente, o mamute não conseguia mais processar alimento adequadamente e morria de fome, um destino que limitava a expectativa de vida máxima a cerca de 60 anos. Junto com os mamutes lanosos nas estepes da Eurásia, vivia outro gigante peludo extraordinário, o rinoceronte lanoso, Coelodonta antiquitatis. Este animal robusto e poderoso era menor que seu companheiro de habitat, o mamute, mas ainda assim impressionantemente grande, medindo cerca de 2 metros de altura no ombro e pesando até 2 toneladas. Como o mamute, o rinoceronte lanoso tinha uma pelagem espessa que o protegia do frio intenso. Seu corpo era particularmente bem adaptado para sobreviver no clima rigoroso, com membros curtos e grossos que minimizavam a perda de calor e forneciam estabilidade em terreno irregular e coberto de neve. Sua característica mais distintiva eram seus 2 chifres. Um grande chifre anterior que podia atingir até meio metro de comprimento, ou até mais em alguns indivíduos, e um chifre posterior menor.
Estes chifres não eram feitos de osso, mas de queratina compactada, a mesma substância que compõe o cabelo humano e as unhas, crescendo continuamente ao longo da vida do animal. O rinoceronte lanoso usava seu chifre frontal de maneira semelhante a como os mamutes usavam suas presas para afastar a neve e acessar a vegetação abaixo. Marcas de desgaste características em chifres fossilizados mostram que eles eram usados extensivamente para este propósito. O nariz do rinoceronte lanoso tinha uma estrutura única adaptada para alimentação em ambientes frios, com uma ampla almofada córnea que ajudava a manipular gramíneas e outras plantas baixas. Análises de dentes fossilizados e conteúdo intestinal preservado indicam que estes animais eram pastadores especializados, alimentando-se principalmente de gramíneas e ciperáceas das estepes. Sua dieta os colocava em competição direta com mamutes e outros grandes herbívoros, mas as estepes do Pleistoceno eram tão produtivas que podiam suportar densidades surpreendentemente altas de animais de grande porte. O bisão das estepes, Bison priscus, era outro componente crucial do ecossistema da Era do Gelo. Estes bisões ancestrais eram significativamente maiores que seus descendentes modernos, com alguns machos atingindo alturas no ombro de 2 metros ou mais. Suas características mais impressionantes eram seus chifres enormes que se estendiam lateralmente e podiam ter envergaduras de até 2 metros de ponta a ponta. Estes chifres massivos eram provavelmente usados em combates entre machos durante a época de acasalamento, bem como para defesa contra predadores. Os bisões das estepes viviam em grandes manadas que migravam sazonalmente em busca de pastagens frescas, muito parecido com os bisões americanos históricos das grandes planícies. Evidências fósseis e pinturas rupestres mostram que estes animais eram uma das presas mais importantes para os caçadores humanos da Era do Gelo, fornecendo não apenas carne, mas também couros, ossos e chifres que eram transformados em uma variedade de ferramentas e materiais. Nas regiões mais ao norte, onde as condições eram particularmente severas, o boi almiscarado, Ovibos mochatus, encontrava seu nicho. Notavelmente, o boi almiscarado é um dos poucos grandes mamíferos da Era do Gelo que ainda sobrevive hoje, embora em números muito reduzidos e numa faixa muito mais restrita. Durante o último máximo glacial, os bois almiscarados eram encontrados em toda a zona ártica da Eurásia e América do Norte. Estes animais robustos e compactos, pesando até 400 kg, são perfeitamente adaptados para sobreviver em condições árticas extremas. Sua pelagem consiste em pelos externos grossos e longos que formam uma saia quase alcançando o chão, e um subpelo interior chamado kiviute, que é uma das fibras naturais mais quentes conhecidas, mais quente até que a lã de ovelha. Quando ameaçados por predadores, os bois almiscarados formam um círculo defensivo característico com os adultos, voltados para fora, e os filhotes protegidos no centro, apresentando uma parede de chifres afiados e frontes duras para qualquer atacante. As renas, ou caribu como são conhecidas na América do Norte, rangifer-tarandus, eram e ainda são habitantes característicos das regiões árticas e subárticas. Durante o último máximo glacial, sua distribuição era muito mais ampla, estendendo-se muito mais ao sul do que hoje. As renas são únicas entre os cervídeos, porque tanto machos quanto fêmeas possuem galhadas, embora as dos machos sejam maiores. Estas galhadas são renovadas anualmente, um investimento enorme de energia que só é possível devido à dieta rica em nutrientes que estes animais conseguem obter das plantas de tundra durante o curto verão ártico. As renas são migradoras espetaculares, com algumas populações modernas viajando até 5.000 km por ano entre as áreas de parto de verão e as áreas de invernada. É provável que as renas da Era do Gelo seguissem padrões migratórios semelhantes, e populações humanas quase certamente seguiam estas migrações, dependendo das renas para a sobrevivência. Os cavalos selvagens da Era do Gelo, representados principalmente pela espécie Equus ferus, eram muito diferentes dos cavalos domésticos modernos em aparência, assemelhando-se mais aos cavalos de Przewalski ainda existentes. Estes cavalos eram geralmente menores, mais robustos e mais compactos que raças de cavalos modernas, com cabeças grandes, pescoços grossos e uma pelagem densa que poderia incluir um padrão de faixas nas pernas. Viviam em manadas nas estepes e pradarias, alimentando-se de gramíneas e navegando em arbustos. Os cavalos eram extremamente importantes para muitas populações humanas da Era do Gelo, particularmente na Europa, onde representam uma proporção significativa dos animais
animais retratados em arte rupestre paleolítica. Evidências arqueológicas de locais de caça mostram que os humanos desenvolveram técnicas sofisticadas para caçar estes animais rápidos e alerta. Os humanos do último máximo glacial não eram uma versão primitiva e inferior da humanidade moderna, mas sim pessoas cognitivamente indistinguíveis de nós, com cérebros igualmente capazes, linguagem complexa, pensamento simbólico e capacidade para inovação e criatividade. A espécie humana moderna, Homo sapiens, havia evoluído na África aproximadamente 300 mil anos antes do último máximo glacial, e no momento em que este período de frio extremo chegou, já havia se espalhado por grande parte do mundo. Quando as geleiras alcançaram sua extensão máxima entre 20 e 6 mil e 19 mil anos atrás, populações humanas já estavam estabelecidas não apenas na África, mas também em grande parte da Eurásia, Austrália e possivelmente até nas Américas. Estas populações não eram passivas vítimas das mudanças climáticas, mas agentes ativos que desenvolveram uma impressionante variedade de estratégias de sobrevivência, tecnologias e adaptações culturais que lhes permitiram não apenas persistir, mas até prosperar em condições que testariam os limites de resistência humana. A capacidade dos humanos de sobreviver ao último máximo glacial estava fundamentada em características que são distintamente humanas. Nossa espécie não possui as adaptações físicas especializadas que permitiram aos mamutes lanosos, rinocerontes lanosos e outros animais da megafauna sobreviver ao frio extremo. Não temos pelagem espessa, camadas grossas de gordura isolante ou corpos compactos que minimizam a perda de calor. Em termos puramente físicos, um humano nu seria incapaz de sobreviver mesmo uma única noite nas condições que prevaleciam durante o último máximo glacial em grande parte do mundo habitado. No entanto, os humanos possuem algo muito mais poderoso que qualquer adaptação física: um cérebro grande e complexo capaz de raciocínio abstrato, planejamento para o futuro, aprendizado cumulativo e transmissão cultural de conhecimento. Esta capacidade cognitiva permitiu aos humanos criar cultura, e foi a cultura, não a biologia, que forneceu as ferramentas de sobrevivência na Era do Gelo. A linguagem talvez tenha sido a capacidade humana mais crucial para a sobrevivência na Era do Gelo. Embora seja impossível saber exatamente quando a linguagem complexa evoluiu, a maioria dos pesquisadores concorda que no momento do último máximo glacial, os humanos certamente possuíam linguagem totalmente desenvolvida, comparável em complexidade às línguas modernas. A linguagem permitia a transmissão precisa de conhecimento entre indivíduos e através das gerações. Um caçador experiente poderia ensinar técnicas de caça complexas a caçadores mais jovens, não apenas através da demonstração, mas através de instrução verbal detalhada. Informações sobre onde encontrar recursos, como prever mudanças climáticas, quais plantas eram comestíveis ou venenosas, como fazer ferramentas e como tratar doenças poderiam ser compartilhadas e acumuladas ao longo do tempo. Esta aprendizagem cumulativa permitia que cada geração construísse sobre o conhecimento da geração anterior, levando a uma sofisticação tecnológica e cultural em constante aumento. A cognição simbólica, a capacidade de criar e entender símbolos que representam conceitos abstratos, também era fundamental para a sobrevivência humana. Esta capacidade se manifesta de maneira mais visível na arte que os humanos da Era do Gelo criaram. As famosas pinturas rupestres de locais como Lascaux na França e Altamira na Espanha, embora nem todas datem especificamente do último máximo glacial, fazem parte de uma tradição de criação artística que se estendia por dezenas de milhares de anos e certamente incluía o período glacial. Mas a arte da Era do Gelo não se limitava a pinturas rupestres. Os humanos criavam esculturas detalhadas, gravuras, ornamentos pessoais e objetos decorados com padrões intrincados. Esta produção artística não era apenas expressão estética, embora certamente também fosse isso, mas provavelmente desempenhava papéis importantes na vida social e espiritual das comunidades da Era do Gelo, reforçando identidades de grupo, facilitando rituais e transmitindo informações simbólicas importantes. A estrutura social humana fornecia outra vantagem crucial para a sobrevivência. Os humanos são animais intensamente sociais que vivem em grupos cooperativos
coletivos complexos. Durante o último máximo glacial, as pessoas provavelmente viviam em bandos ou grupos pequenos, geralmente consistindo de algumas dezenas de indivíduos que eram relacionados ou conectados por casamento e alianças. Mas estes grupos pequenos não eram isolados, mantinham conexões com outros grupos através de redes sociais mais amplas que podiam se estender por centenas de quilômetros. Estas redes eram vitais para a sobrevivência. Elas permitiam o compartilhamento de recursos durante tempos de escassez, forneciam parceiros de casamento para evitar endogamia, facilitavam o comércio de materiais raros e permitiam a troca de informações sobre recursos distantes e condições ambientais. Evidências arqueológicas de materiais que foram transportados por grandes distâncias, como conchas marinhas encontradas centenas de quilômetros do interior, demonstram que estas redes de longa distância realmente existiam. A cooperação dentro dos grupos era essencial para muitas atividades de sobrevivência. A caça de grandes animais como mamutes, bisões ou cavalos era um empreendimento coletivo que requeria planejamento cuidadoso, coordenação e cooperação entre múltiplos caçadores. Um único caçador teria pouca chance contra um animal perigoso de 2 toneladas, mas um grupo coordenado de caçadores usando táticas planejadas poderia ter sucesso consistente. A coleta de recursos vegetais, embora talvez menos dramatizada que a caça, era provavelmente igualmente ou mais importante para a dieta e também se beneficiava da cooperação. O compartilhamento de comida era uma norma fundamental, com caçadores bem-sucedidos distribuindo carne entre todo o grupo, garantindo que todos tivessem acesso à proteína mesmo quando alguns indivíduos tinham má sorte na caça. Este compartilhamento não era apenas altruísmo, mas uma forma de seguro social. Aqueles que compartilhavam quando tinham abundância poderiam esperar receber quando enfrentassem escassez. A flexibilidade da dieta humana foi outro fator-chave na sobrevivência. Ao contrário de muitos animais que são especializados em tipos particulares de alimentos, os humanos são onívoros generalistas capazes de comer uma ampla variedade de alimentos de origem vegetal e animal. Esta flexibilidade dietética significava que, quando um tipo de alimento se tornava escasso, os humanos podiam mudar para outras fontes alimentares. Durante o último máximo glacial, a dieta humana variava tremendamente dependendo da região e da época do ano. Nas regiões periglaciais do norte, onde a vegetação era escassa, a dieta provavelmente era dominada por carne de grandes mamíferos. Análises de isótopos estáveis de ossos humanos de algumas populações europeias da Era do Gelo mostram assinaturas dietéticas semelhantes às de carnívoros especializados como lobos, indicando uma dependência muito forte de carne. No entanto, mesmo nestas regiões, recursos vegetais como raízes, tubérculos, nozes e frutas sazonais eram explorados quando disponíveis. Em regiões mais temperadas e em refúgios climáticos onde a vegetação era mais abundante, a dieta humana era provavelmente mais diversificada, incluindo uma maior proporção de alimentos vegetais junto com carne, peixe e marisco. As populações costeiras tinham acesso a recursos marinhos que podiam ser extremamente produtivos. Peixes, moluscos, focas e aves marinhas forneciam fontes de proteína confiáveis, que eram menos perigosas de obter do que a caça de grandes mamíferos terrestres. Evidências de consumo de recursos marinhos remontam a muito antes do último máximo glacial, e é provável que as populações costeiras dependessem fortemente destes recursos durante o período glacial, embora muito da evidência arqueológica destas populações costeiras esteja agora submersa devido ao aumento do nível do mar pós-glacial. A capacidade de controlar o fogo era absolutamente fundamental para a sobrevivência humana durante o último máximo glacial. O fogo fornecia calor em condições de frio extremo, tornando possível sobreviver em regiões e durante estações que de outra forma seriam inabitáveis. O fogo também permitia cozinhar alimentos, o que tinha múltiplos benefícios. Cozinhar carne a torna mais segura ao matar parasitas e patógenos, mais fácil de mastigar e digerir, e libera mais calorias e nutrientes. Tubérculos e muitas outras plantas são difíceis ou impossíveis de digerir crus, mas tornam-se valiosas fontes de carboidratos quando cozidos. O fogo também fornecia luz durante as longas noites do inverno, permitindo que as atividades continuassem após o pôr do sol. Além disso, o fogo era usado para endurecer pontas de lanças de madeira, para derreter resinas usadas como adesivos e possivelmente para afastar animais perigosos.
A capacidade de fazer fogo era, portanto, uma habilidade crucial que todos os membros do grupo precisavam dominar. Existem várias técnicas para fazer fogo sem fósforos modernos, incluindo o método de fricção usando um arco de fogo ou uma broca manual e o método de percussão usando pederneira e pirita ou marcassita. Evidências arqueológicas confirmam que ambos os métodos eram conhecidos durante o Paleolítico Superior. Uma vez que um fogo era iniciado, manter brasas acesas continuamente era provavelmente mais fácil do que reacender o fogo do zero, então é provável que as comunidades da Era do Gelo mantivessem fogos contínuos sempre que possível, carregando brasas acesas quando mudavam de acampamento. Os abrigos construídos pelos humanos da Era do Gelo variavam tremendamente dependendo dos materiais disponíveis localmente e das condições climáticas. Em regiões com cavernas adequadas, estas forneciam abrigos naturais que ofereciam proteção significativa contra os elementos. Muitos sítios arqueológicos paleolíticos famosos são cavernas ou abrigos rochosos que foram ocupados repetidamente ao longo de milhares de anos. No entanto, cavernas adequadas não estavam disponíveis em todas as regiões, e mesmo onde existiam, os humanos frequentemente construíam estruturas dentro ou na frente das cavernas para melhorar a proteção. Em áreas sem cavernas, os humanos construíam estruturas sofisticadas usando materiais disponíveis. Nas estepes abertas onde as árvores eram escassas, os ossos e presas de mamute forneciam materiais de construção estruturais. Vários sítios arqueológicos na Ucrânia e Rússia preservaram os restos de habitações feitas de centenas de ossos de mamute arranjados para formar estruturas circulares ou ovais de até 6 metros de diâmetro. A tecnologia desenvolvida pelos humanos durante o último máximo glacial representa uma das realizações mais impressionantes da engenhosidade humana. Sem os materiais modernos que consideramos garantidos, como metais, plásticos ou compósitos sintéticos, os povos da Era do Gelo trabalhavam com pedra, osso, chifre, marfim, madeira, couro e fibras vegetais, transformando estes materiais em uma variedade surpreendente de ferramentas, armas e objetos utilitários. A sofisticação tecnológica atingida durante o Paleolítico Superior, o período cultural que corresponde aproximadamente ao último máximo glacial na Eurásia, demonstra claramente que os humanos deste período não eram primitivos no sentido cognitivo, mas sim inovadores talentosos respondendo criativamente aos desafios de seu ambiente. As ferramentas de pedra formavam a base da tecnologia paleolítica e mostravam um refinamento considerável em comparação com períodos anteriores. A técnica dominante de fabricação de ferramentas de pedra durante o Paleolítico Superior era a produção de lâminas. Uma lâmina é um tipo específico de lasca de pedra que é pelo menos 2 vezes mais longa que larga, com bordas paralelas afiadas. As lâminas eram produzidas preparando cuidadosamente um núcleo de pedra, geralmente de sílex de alta qualidade, obsidiana ou outras rochas de grão fino, e então removendo lâminas longas e finas do núcleo usando percussão precisa com um percutor de pedra, osso ou chifre ou usando pressão. Um único núcleo preparado poderia produzir múltiplas lâminas, e estas lâminas forneciam uma quantidade muito maior de gume de corte utilizável por quilograma de pedra do que as técnicas de lasca mais simples de períodos anteriores. Esta eficiência era importante em regiões onde a pedra de boa qualidade era escassa e tinha que ser transportada por longas distâncias. As lâminas serviam como formas básicas que podiam então ser modificadas através de retoque adicional para criar uma variedade de ferramentas especializadas. Facas de lâmina com gumes afiados eram usadas para cortar carne, couro e outros materiais. Raspadores, com gumes de trabalho espessos e robustos, eram usados para limpar gordura e pelo de couros de animais, uma etapa crucial no processamento de couros para fazer roupas e outros itens de couro. Furadores e furadeiras, com pontas finas e resistentes, criavam buracos em couro, madeira e outros materiais. Buris, ferramentas com gumes cinzelados estreitos, eram usados para gravar e entalhar osso, chifre e marfim, bem como para fazer ranhuras nestes materiais duros. A presença de buris é particularmente significativa porque indica que os povos paleolíticos estavam fazendo ferramentas de osso e chifre sofisticadas que requeriam precisão no trabalho. De fato, as ferramentas
ferramentas de osso, chifre e marfim do Paleolítico Superior representam uma expansão importante do kit de ferramentas humano além da pedra. Estes materiais orgânicos oferecem propriedades diferentes da pedra, sendo particularmente úteis sua combinação de força e flexibilidade. Pontas de projétil feitas de osso ou chifre eram menos propensas a quebrar que pontas de pedra ao impactar um alvo, embora pontas de pedra mantivessem gumes mais afiados. Agulhas de osso com olhos perfurados encontradas em sítios paleolíticos fornecem evidência direta de que os humanos da Era do Gelo estavam costurando roupas ajustadas usando fio feito de tendões de animais ou fibras vegetais. Estas agulhas de costura representam uma inovação tecnológica crucial, pois roupas costuradas e ajustadas ao corpo fornecem isolamento muito melhor do que simplesmente envolver-se em peles de animais, e podem ter sido essenciais para a ocupação humana das regiões mais frias. Os arpões de osso ou chifre, alguns dos quais têm farpas elaboradas ao longo de um ou ambos os lados, eram usados para pescar e possivelmente para caçar animais aquáticos. Algumas destas ferramentas mostram sofisticação notável, com múltiplas farpas cuidadosamente cortadas em ângulos específicos para garantir que, uma vez que o arpão penetrasse sua presa, não pudesse ser facilmente removido. Propulsores de lanças, conhecidos em francês como propulseurs ou pelo termo asteca atlatl, são dispositivos engenhosos que estendem efetivamente o comprimento do braço do arremessador, permitindo que lanças ou dardos sejam arremessados com muito maior velocidade e distância do que poderia ser alcançado apenas com o braço. Propulsores de lança aparecem no registro arqueológico do Paleolítico Superior e representam uma inovação importante em tecnologia de armas de projéteis. Um propulsor bem feito pode aumentar a distância de arremesso de um dardo de talvez 20 metros para 60 metros ou mais e aumenta significativamente a força de impacto. A invenção do arco e flecha é um dos desenvolvimentos tecnológicos mais importantes da pré-história humana, embora a datação exata de sua primeira aparição permaneça um pouco incerta. Há evidências de que arcos e flechas existiam no final do Paleolítico Superior na Europa e certamente eram amplamente usados no início do período seguinte, o Mesolítico. O arco e flecha oferecia vantagens significativas sobre propulsores de lança e lanças arremessadas, particularmente maior precisão a distâncias médias e a capacidade de disparar múltiplas flechas rapidamente. Para os caçadores da Era do Gelo, seja usando propulsores ou arcos, a capacidade de ferir ou matar animais perigosos à distância, sem ter que se aproximar do alcance de chifres, presas ou cascos, aumentava muito a segurança e a eficácia da caça. As armadilhas e a caça com armadilhas provavelmente desempenhavam papéis importantes na obtenção de alimentos, embora armadilhas feitas de materiais orgânicos raramente sobrevivam no registro arqueológico. Laços, armadilhas de caixa, armadilhas de fosso e outras configurações poderiam capturar animais sem a presença do caçador, efetivamente multiplicando o esforço de caça de um indivíduo. As armadilhas eram particularmente úteis para capturar animais pequenos e médios como lebres, marmotas, aves e peixes. Algumas evidências arqueológicas sugerem que os humanos paleolíticos podem ter usado técnicas de caça que envolviam direcionar manadas inteiras de grandes animais para locais onde poderiam ser mortos em massa. Sítios conhecidos como jump-offs ou kill sites preservam os restos de múltiplos animais que aparentemente foram direcionados sobre penhascos ou em vales sem saída, onde podiam ser abatidos. Estas caçadas em massa teriam requerido planejamento cuidadoso, conhecimento detalhado do comportamento animal e coordenação entre múltiplos caçadores, mas teriam fornecido quantidades enormes de carne de uma só vez. O processamento e armazenamento de alimentos eram aspectos cruciais da sobrevivência que requeriam suas próprias técnicas e ferramentas. Quando os caçadores matavam um grande animal como um mamute ou bisão, aquilo representava potencialmente várias toneladas de carne, muito mais do que poderia ser consumido imediatamente. Nas condições frias da Era do Gelo, preservar esta carne era mais fácil do que seria em climas mais quentes. A carne poderia ser congelada durante o inverno e permaneceria comestível por meses. Escavar buracos de armazenamento no permafrost criava efetivamente freezers naturais, onde carne e outros alimentos podiam ser mantidos congelados mesmo durante o verão.
A secagem e defumação de carne também eram provavelmente praticadas, transformando carne fresca em carne seca ou charque, que poderia ser armazenado por longos períodos sem estragar. A gordura animal era particularmente valiosa, fornecendo uma fonte concentrada de calorias essencial para sobreviver ao frio. A gordura poderia ser derretida e armazenada em recipientes feitos de estômagos de animais, bexigas ou intestinos ou em bolsas de couro. Os recursos vegetais também requeriam processamento e, às vezes, armazenamento. Nozes e sementes podiam ser armazenadas secas por longos períodos. Tubérculos e raízes podiam ser armazenados em buracos cavados no chão. Alguns alimentos vegetais requeriam processamento extensivo para torná-los comestíveis ou para remover toxinas. Grãos de cereais selvagens, se coletados, precisariam ser processados removendo as cascas, o que poderia ser feito batendo os grãos e depois usando o vento para soprar as cascas mais leves. A moagem ou trituração de sementes, nozes ou grãos usando pedras de moer transformava-os em farinha, que poderia então ser misturada com água e cozida para fazer uma espécie de mingau ou pão achatado. Embora evidências diretas de preparação de pão sejam raras no Paleolítico Superior, algumas pedras de moer deste período foram encontradas e resíduos em algumas ferramentas de pedra mostraram amidos processados, sugerindo que os humanos da Era do Gelo sabiam processar e cozinhar alimentos vegetais ricos em amido. Os recipientes eram necessários para coletar, armazenar, transportar e processar alimentos e outros materiais, mas recipientes feitos de materiais orgânicos como couro, casca de árvore, madeira ou fibras trançadas raramente sobrevivem no registro arqueológico do Paleolítico. No entanto, evidências indiretas sugerem que tais recipientes certamente existiam. Algumas cestas de fibra trançada foram preservadas em condições excepcionalmente secas ou congeladas. Recipientes de couro poderiam ser relativamente fáceis de fazer costurando juntos pedaços de couro com tendões. Bolsas e mochilas permitiam que as pessoas transportassem ferramentas, alimentos e outros itens enquanto mantinham as mãos livres. A cerâmica, feita de argila cozida, não aparece até muito mais tarde na maioria das regiões, mas há algumas evidências intrigantes de que os humanos paleolíticos da Europa Central podem ter experimentado com cerâmica de argila, não para fazer recipientes utilitários, mas para criar esculturas de animais e figuras humanas que eram então cozidas no fogo. As roupas feitas pelos humanos da Era do Gelo eram provavelmente surpreendentemente sofisticadas, embora, como recipientes, roupas feitas de materiais orgânicos raramente sobrevivam. As agulhas de costura de osso com olhos perfurados encontradas em muitos sítios paleolíticos fornecem evidência clara de que roupas costuradas ajustadas estavam sendo feitas. Representações de humanos em arte paleolítica às vezes mostram figuras usando o que parecem ser roupas, embora os detalhes sejam frequentemente difíceis de interpretar. Estudos etnográficos de sociedades árticas históricas fornecem insights sobre como roupas eficazes para climas extremamente frios podem ser feitas. As roupas ideais para condições árticas consistem em múltiplas camadas. Uma camada interna de pele macia com o pelo voltado para dentro fornece isolamento próximo ao corpo. Uma camada externa de pele mais grossa e resistente ao vento, com o pelo voltado para fora, fornece proteção adicional e repele umidade. Botas, luvas e coberturas para a cabeça são essenciais para proteger as extremidades do congelamento. Os humanos do último máximo glacial provavelmente desenvolveram roupas similares, adaptadas às condições específicas de sua região e aos materiais disponíveis. As estratégias específicas que os humanos empregaram para sobreviver ao último máximo glacial variavam consideravelmente dependendo da região, dos recursos disponíveis e das tradições culturais locais, mas alguns padrões e práticas comuns podem ser identificados que ilustram a adaptabilidade e engenhosidade humana. A caça de grandes mamíferos representava uma das atividades mais importantes, dramáticas e perigosas para muitas populações da Era do Gelo, particularmente aquelas que viviam nas regiões periglaciais do norte, onde a vegetação era escassa e a dieta era necessariamente dominada por carne. Caçar um mamute, rinoceronte lanoso ou bisão das estepes não era um empreendimento trivial. Estes animais eram enormes, poderosos e potencialmente muito perigosos. Um mamute irritado ou ferido poderia facilmente matar um caçador humano com uma carga, um golpe de presa ou um pisão de suas patas massivas.
Portanto, os caçadores paleolíticos desenvolveram técnicas sofisticadas que maximizavam suas chances de sucesso enquanto minimizavam o perigo. A caça bem-sucedida começava com conhecimento detalhado do comportamento animal. Os caçadores precisavam saber onde diferentes animais provavelmente seriam encontrados em diferentes estações, quais eram seus padrões de movimento e migração, como reagiam a ameaças e onde e quando eram mais vulneráveis. Este conhecimento era acumulado ao longo de gerações e transmitido através de instrução e prática. Os rastreadores habilidosos podiam ler sinais súbitos na paisagem, pegadas, excrementos, plantas danificadas pelos presos em arbustos para determinar que animais haviam passado, quando, quantos eram, em que direção estavam indo e se eram saudáveis ou feridos. Uma vez que presa potencial era localizada, os caçadores tinham que se aproximar dentro da distância de arremesso de suas armas, geralmente algumas dezenas de metros, sem serem detectados, e fazer com que os animais fugissem ou atacassem prematuramente. A abordagem furtiva requeria paciência, habilidade e compreensão dos sentidos animais. Os humanos aprenderiam a se aproximar de barlavento para que seu cheiro não alcançasse os animais, a se mover lentamente e silenciosamente, a usar características do terreno como cobertura e possivelmente a se disfarçar com peles de animais ou lama. Uma vez dentro do alcance, os caçadores lançavam suas lanças ou dardos, visando áreas vitais do corpo onde um ferimento seria fatal ou incapacitante. A região das costelas, onde os pulmões e o coração estão localizados, era um alvo primário. Um ferimento sério nesta área causaria hemorragia interna massiva ou colapsaria os pulmões, eventualmente levando à morte do animal. Embora isto pudesse levar algum tempo, a estratégia frequentemente não era matar o animal instantaneamente, mas infligir ferimentos graves que o enfraqueceriam progressivamente, permitindo que os caçadores o seguissem à distância segura até que eventualmente colapsasse por perda de sangue, choque ou exaustão. A caça coordenada em grupo aumentava enormemente a eficácia e segurança. Múltiplos caçadores podiam cercar um animal ou manada de animais, atacando de diferentes direções e impedindo fuga fácil. Alguns caçadores podiam servir como batedores, fazendo barulho e agitando para direcionar animais em direção a outros caçadores escondidos em emboscada. Em terreno apropriado, os caçadores podiam direcionar animais para locais onde sua mobilidade era restringida, como pântanos onde afundariam, neve profunda onde se moveriam lentamente, ou desfiladeiros estreitos onde não poderiam manobrar facilmente. A técnica mais dramática e espetacular era direcionar manadas inteiras de animais sobre penhascos ou em armadilhas naturais. Isto requeria planejamento cuidadoso e coordenação precisa entre múltiplos grupos de caçadores posicionados em diferentes locais. Quando executado com sucesso, uma única caçada direcionada poderia fornecer quantidades enormes de carne, suficiente para alimentar uma comunidade por semanas ou até meses. Evidências arqueológicas de tais eventos de caça em massa foram descobertas em vários locais. Em um local na República Tcheca chamado Dolní Věstonice, os restos de aproximadamente 1000 mamutes individuais foram encontrados, embora estes se acumularam ao longo de muitas estações de caça durante séculos. Em outro local na França, chamado Solutré, uma enorme acumulação de ossos de cavalo representa dezenas de milhares de animais mortos ao longo de aproximadamente 20.000 anos. Estes números atestam a eficácia das técnicas de caça paleolíticas e a intensidade com que certos locais eram explorados repetidamente. No entanto, é importante notar que nem todas as caçadas eram eventos espetaculares em massa. Muito da caça provavelmente consistia em operações menores e mais rotineiras direcionadas a animais individuais ou pequenos grupos, realizadas oportunisticamente quando oportunidades surgiam. Uma vez que um grande animal era morto, o trabalho apenas começava. Desmantelar um mamute ou bisão de várias toneladas era uma tarefa enorme que requeria ferramentas afiadas, conhecimento de anatomia animal e esforço físico considerável. Os caçadores precisavam trabalhar rápida e eficientemente, especialmente se outros predadores ou carniceiros fossem atraídos pelo cheiro de sangue e carne fresca. A pele era cuidadosamente removida em seções grandes que podiam ser usadas posteriormente para fazer roupas, abrigos ou recipientes. A carne era sistematicamente cortada dos ossos, separada em porções gerenciáveis e preparada para transporte de volta ao acampamento.
Órgãos internos como o fígado, coração, rins e língua eram considerados iguarias particularmente valiosas, ricos em nutrientes e gorduras. A gordura, especialmente a camada espessa de gordura sob a pele de animais como mamutes, era cuidadosamente coletada. Os ossos, chifres, presas e tendões não eram resíduos, mas valiosos materiais brutos que seriam transformados em ferramentas, armas, materiais de construção e outros itens úteis. A caça de animais menores, embora menos dramatizada, era provavelmente igualmente ou até mais importante para a dieta na maioria das situações. Lebres, marmotas, esquilos terrestres, castores, aves e peixes forneciam fontes de proteína valiosas que podiam ser obtidas com menos esforço e perigo do que caçar megafauna. Armadilhas e laços permitiam a captura de animais pequenos eficientemente. Pássaros podiam ser derrubados com pedras arremessadas, paus ou dardos. Ovos de pássaros, quando disponíveis durante a primavera e verão, forneciam pacotes nutritivos concentrados. A pesca poderia ser extremamente produtiva em locais apropriados. Rios e lagos que tinham corridas sazonais de peixes migrando para desovar ofereciam oportunidades para capturar grandes quantidades de peixe em um curto período de tempo. Arpões de osso, lanças, redes, armadilhas e possivelmente anzóis eram usados para capturar peixes. A coleta de recursos vegetais provavelmente fornecia uma porção substancial das calorias para muitas populações da Era do Gelo, particularmente aquelas em regiões mais temperadas ou durante estações mais quentes. Embora os recursos vegetais deixem menos vestígios arqueológicos que ossos de animais e sejam, portanto, menos visíveis no registro, isto não significa que eram menos importantes. Estudos etnográficos de sociedades de caçadores-coletores modernos e recentes mostram que, na maioria dos casos, recursos vegetais fornecem a maior parte das calorias da dieta, mesmo em ambientes relativamente frios. As mulheres tipicamente faziam a maior parte da coleta, embora esta divisão de trabalho não era absoluta e variava entre culturas. Os coletores precisavam de conhecimento botânico extenso para identificar quais plantas eram comestíveis, onde e quando encontrá-las e como processá-las adequadamente. Tubérculos e raízes amiláceas podiam fornecer calorias abundantes, embora sua coleta requeria trabalho considerável cavando-os do solo com ferramentas de escavação. Nozes eram fontes valiosas de gorduras e proteínas. Frutas e bagas forneciam vitaminas, minerais e açúcares. Sementes de gramíneas e outras plantas podiam ser coletadas e processadas. Folhas, brotos e rebentos verdes forneciam nutrientes importantes durante a primavera e verão. Os padrões de assentamento e mobilidade dos grupos humanos durante o último máximo glacial eram adaptados aos recursos disponíveis e sua distribuição sazonal. A maioria das populações da Era do Gelo era provavelmente seminômade, movendo-se entre diferentes locais em diferentes épocas do ano para explorar recursos sazonais. Este padrão de mobilidade é frequentemente chamado de coletor-caçador, em contraste com grupos forrageiros que se movem constantemente. As estratégias de coletor-caçador envolvem retornar aos mesmos locais repetidamente em um ciclo anual, e muitas vezes envolvem diferentes tipos de acampamentos. Acampamentos base residenciais, ocupados por todo o grupo por períodos de semanas a meses, serviam como centros de atividade onde a maior parte do processamento de alimentos, fabricação de ferramentas e vida social ocorria. Estes acampamentos base eram localizados em áreas com acesso à água, combustível para o fogo e múltiplos tipos de recursos. Acampamentos de extração ou acampamentos de caça especializados eram locais temporários, ocupados por pequenos grupos envolvidos em atividades específicas como caçar ou coletar recursos sazonais particulares. Estes acampamentos de extração eram frequentemente ocupados apenas por alguns dias antes de o grupo retornar ao acampamento base. A vida social e cultural dos humanos durante o último máximo glacial era rica e complexa, estendendo-se muito além da mera sobrevivência física para abranger arte, ritual, simbolismo, música, ornamentação pessoal e sistemas elaborados de crenças. Esta dimensão cultural da vida humana não era supérflua ou, de alguma forma, separada da sobrevivência, mas estava profundamente entrelaçada com ela, fornecendo os laços sociais, significado compartilhado e identidade coletiva que mantinham as comunidades unidas e funcionando efetivamente em condições desafiadoras. A arte paleolítica, em particular, fornece uma janela extraordinária para as mentes e culturas dos povos da Era do Gelo, preservando suas
suas representações do mundo ao redor deles, suas preocupações e seus sistemas simbólicos de maneiras que poucas outras categorias de evidência arqueológica podem fazer. As pinturas rupestres do Paleolítico Superior Europeu estão entre as obras de arte mais famosas e espetaculares da pré-história. Sítios como Lascaux, na França, Altamira, na Espanha, e Chauvet, também na França, contêm pinturas de centenas de animais executadas com habilidade artística surpreendente. Os artistas paleolíticos usavam pigmentos minerais, principalmente óxidos de ferro vermelhos e amarelos e dióxido de manganês preto, que eram moídos em pó, misturados com ligantes como gordura animal ou água, e aplicados às paredes das cavernas usando dedos, pincéis feitos de pelo animal ou fibras vegetais, ou soprando pigmento através de tubos ocos para criar efeitos de estêncil. Algumas pinturas mostram conhecimento de perspectiva, sombreamento e uso do contorno natural da rocha para criar efeitos tridimensionais. Os animais mais comumente retratados eram cavalos, bisões, auroques bois selvagens, mamutes, rinocerontes lanosos, cervídeos e ibex cabra selvagem, embora leões, ursos, lobos e outros animais também aparecem. Curiosamente, as proporções de diferentes espécies animais retratadas na arte rupestre não correspondem às proporções de espécies encontradas em restos de animais em sítios de ocupação, sugerindo que a arte não era simplesmente um registro de caça, mas refletia preocupações simbólicas ou rituais específicas. As figuras humanas são relativamente raras nas pinturas rupestres paleolíticas, e quando aparecem, frequentemente não são realistas, mas sim estilizadas ou parecem ter características tanto humanas quanto animais. Estas figuras ambíguas são frequentemente interpretadas como xamãs ou figuras míticas. Representações de sinais abstratos, incluindo pontos, linhas, grades, figuras em forma de teto e formas complexas, são comuns nas cavernas pintadas. O significado destes sinais tem sido muito debatido, com interpretações variando desde notações simples ou marcas territoriais até sistemas de comunicação proto-escritos ou símbolos de conceitos mitológicos complexos. O próprio ato de criar arte em cavernas profundas, frequentemente em câmaras difíceis de alcançar, que requeriam rastejar através de passagens estreitas ou escalar por formações rochosas, sugere que este não era um empreendimento casual, mas sim uma atividade ritualmente significativa. A acústica de algumas câmaras de caverna decoradas sugere que elas podem ter sido escolhidas parcialmente por suas propriedades de som, permitindo música ou canto como parte de rituais. Mas a arte paleolítica não se limitava a pinturas em cavernas. Gravuras onde linhas são cortadas ou raspadas na superfície da rocha são igualmente antigas e difundidas, encontradas tanto em cavernas quanto em rochas ao ar livre. Algumas gravuras mostram habilidade e detalhe notáveis, com artistas usando diferentes técnicas de marcação para criar textura e sombreamento. Esculturas tridimensionais também eram criadas, variando de pequenas figuras portáteis a relevos em grande escala esculpidos em paredes de caverna ou blocos de pedra. As figurinhas de Vênus, pequenas esculturas de figuras femininas com características sexuais exageradas, são encontradas em sítios paleolíticos em toda a Europa. Estas figuras, esculpidas em pedra, osso, marfim ou argila cozida, variam de alguns centímetros a mais de 20 centímetros de altura. Suas formas arredondadas e ênfase em seios, barrigas e quadris levaram a interpretações como símbolos de fertilidade, deusas mães ou representações de mulheres reais. Algumas figuras mostram elaborados penteados ou coberturas de cabeça, e algumas têm pequenos detalhes faciais, enquanto outras têm faces em branco. Ornamentos pessoais e itens decorativos fornecem outra categoria importante de cultura material paleolítica. Contas feitas de marfim, osso, pedra, conchas marinhas ou dentes de animais eram perfuradas e enfiadas em colares, pulseiras ou decorações de roupas. O trabalho envolvido em fazer estas contas, particularmente aquelas de marfim de mamute que requeriam corte, esculpimento, perfuração e polimento cuidadosos, representava um investimento de tempo e habilidade considerável, indicando que elas tinham valor significativo. O fato de que conchas marinhas específicas são encontradas em sítios a centenas de quilômetros do interior demonstra que estas conchas
contas eram comercializadas através de longas distâncias ou que as pessoas viajavam extensamente ou ambos. O tipo específico de contas e ornamentos que uma pessoa usava provavelmente comunicava informações sobre sua identidade, incluindo seu grupo de parentesco, status, idade, gênero ou conquistas. Algumas ferramentas e armas ostentam decoração elaborada que vai muito além de qualquer necessidade funcional, com propulsores de lança esculpidos em forma de animais ou gravados com padrões intrincados, e ossos gravados com séries de marcas que podem representar notações numéricas ou calendários. A música era provavelmente uma parte importante da vida paleolítica, embora instrumentos musicais feitos de materiais perecíveis raramente sobrevivam. No entanto, várias flautas feitas de osso foram encontradas em sítios paleolíticos europeus. Estas flautas, feitas de ossos de asas de aves ou, em um caso, marfim de mamute, têm múltiplos buracos cuidadosamente posicionados e são capazes de produzir notas musicais distintas. A mais antiga dessas flautas tem mais de 40 mil anos, demonstrando que a música instrumental remonta às fases mais antigas do Paleolítico Superior. Além de instrumentos construídos, objetos naturais como conchas marinhas grandes ou ossos ocos poderiam servir como buzinas ou trombetas. Instrumentos de percussão poderiam ser feitos de muitos materiais, incluindo pele esticada sobre estruturas para fazer tambores, pedaços de osso ou madeira para bater juntos, ou rochas ressonantes. Canto e vocalização, é claro, não deixam vestígios arqueológicos diretos, mas certamente eram componentes importantes da expressão musical humana. As práticas de sepultamento fornecem evidências poderosas de comportamento simbólico e crenças sobre a morte e possivelmente uma vida após a morte. Sepultamentos humanos do Paleolítico Superior, embora não extremamente comuns, foram encontrados em vários locais. Alguns sepultamentos mostram tratamento cuidadoso do corpo e inclusão de bens funerários, indicando que os mortos eram tratados com respeito e cuidado. Corpos eram frequentemente posicionados de maneiras específicas, às vezes em posição fetal, e algumas vezes cobertos com ocre vermelho, um pigmento mineral que parece ter tido significado simbólico. Bens funerários incluíam ferramentas, armas, ornamentos pessoais e, em alguns casos, animais sacrificados. Estes bens funerários sugerem crenças de que os mortos precisariam de equipamento na vida após a morte, ou representam presentes aos falecidos, ou indicam o status ou identidade da pessoa em vida. Alguns sepultamentos parecem ser de indivíduos com status especial, baseado na quantidade e qualidade de bens funerários, possivelmente líderes, xamãs ou indivíduos habilidosos. A evidência de cuidado com indivíduos doentes ou feridos fornece insights sobre valores sociais e coesão comunitária. Esqueletos paleolíticos às vezes mostram evidências de ferimentos graves ou doenças que a pessoa sobreviveu por um período considerável após a lesão. Isto indica que indivíduos que não podiam mais contribuir totalmente para a obtenção de alimentos eram, no entanto, cuidados e alimentados pelo grupo. Um exemplo famoso é um esqueleto de Neandertal mais antigo do que o último máximo glacial de um indivíduo idoso que sofria de múltiplas deficiências severas, incluindo um braço atrofiado, problemas dentários graves e possivelmente cegueira parcial, mas que sobreviveu até uma idade avançada. Embora este seja um exemplo de Neandertal em vez de humanos modernos, exemplos similares de cuidado foram encontrados em contextos do Paleolítico Superior, demonstrando que compaixão e cuidado pelos vulneráveis eram valores humanos estabelecidos durante a Era do Gelo. Os sistemas de crenças e práticas religiosas ou espirituais dos povos da Era do Gelo não podem ser conhecidos diretamente, mas podem ser inferidos de evidências arqueológicas e por analogia com sociedades de caçadores-coletores recentes. É provável que os povos paleolíticos tivessem cosmologias complexas, mitos de origem e crenças sobre as relações entre humanos, animais e forças sobrenaturais. O xamanismo, onde indivíduos especializados servem como intermediários entre os mundos humano e espiritual, entrando em estados alterados de consciência através de transe, dança ou substâncias psicoativas, é uma característica comum de muitas sociedades de caçadores-coletores e pode ter estado presente durante o Paleolítico Superior. Algumas das figuras ambíguas humano-animais na arte rupestre são frequentemente interpretadas como xamãs transformados ou espíritos animais. A profundidade das cavernas onde a
arte foi criada pode ter sido vista como portais para um mundo espiritual subterrâneo. A organização social dos grupos paleolíticos provavelmente era relativamente igualitária em comparação com sociedades posteriores mais complexas, mas isto não significa que todos eram exatamente iguais. Haveria diferenças baseadas em idade, com indivíduos mais velhos e experientes possuindo conhecimento valioso e autoridade. Haveria provavelmente alguma divisão de trabalho baseada em gênero, com homens focando mais em caça de grandes animais e mulheres focando mais em coleta e cuidado infantil. Embora, novamente, isto não seria absoluto e haveria flexibilidade. Indivíduos com habilidades especiais, seja como caçadores particularmente bem-sucedidos, artesãos talentosos, contadores de histórias habilidosos ou xamãs espirituais, provavelmente receberiam respeito e possivelmente algum status especial. A liderança provavelmente era situacional, com diferentes indivíduos assumindo papéis de liderança em diferentes contextos, ao invés de haver chefes permanentes ou governantes. As decisões provavelmente eram tomadas através de discussão e consenso entre membros adultos do grupo. As migrações humanas e os movimentos populacionais durante o último máximo glacial representam aspectos cruciais da história humana que moldaram a distribuição de populações e a diversidade genética até os dias atuais, quando as camadas de gelo alcançaram sua extensão máxima e as temperaturas caíram para seus pontos mais baixos. Os humanos não permaneceram estáticos, mas responderam dinamicamente às mudanças ambientais, às vezes retirando-se de regiões que se tornaram inabitáveis, às vezes persistindo em refúgios climáticos e às vezes explorando novas oportunidades criadas pelas mudanças na geografia e nos recursos. O estudo dessas migrações e movimentos populacionais combina evidências de múltiplas fontes, incluindo arqueologia, genética, linguística e paleoclima, cada uma fornecendo peças do quebra-cabeça de como e quando as pessoas se moveram ao redor do mundo durante este período crítico. Na Europa, o avanço das geleiras do norte forçou as populações humanas a se retirar para regiões do sul que permaneceram habitáveis. A Península Ibérica, o que é hoje Espanha e Portugal, a Itália, os Balcãs e o sul da França serviram como importantes refúgios climáticos durante o último máximo glacial. Análises genéticas de populações europeias modernas revelam assinaturas destes refúgios glaciais, com evidências de gargalos populacionais quando as populações encolheram e se fragmentaram, seguidos por reexpansão quando o clima melhorou. As concentrações de sítios arqueológicos paleolíticos em certas regiões, particularmente no sudoeste da França, norte da Espanha e sul da Itália, indicam que estas áreas sustentavam densidades populacionais relativamente altas durante a Era do Gelo. As famosas cavernas pintadas de Lascaux e Altamira estão localizadas nestas regiões de refúgio, sugerindo que a concentração de populações pode ter facilitado o florescimento cultural e artístico. No entanto, nem todas as áreas ao norte foram completamente abandonadas. Evidências arqueológicas indicam que algumas populações humanas persistiram em regiões relativamente setentrionais, mesmo durante o auge do último máximo glacial, embora provavelmente em números reduzidos. Sítios na Europa Central e Oriental mostram ocupação contínua, ou pelo menos intermitente durante este período. Estas populações que permaneceram em ambientes periglaciais mais frios eram provavelmente aquelas com as adaptações culturais mais sofisticadas para lidar com frio extremo, incluindo roupas bem desenvolvidas, abrigos substanciais e estratégias de caça eficientes direcionadas à megafauna adaptada ao frio. A sobrevivência nestas regiões desafiadoras demonstra a notável flexibilidade e resiliência das culturas paleolíticas. Na Ásia, os padrões de ocupação humana durante o último máximo glacial eram complexos e variados devido à enorme diversidade geográfica e climática do continente. No norte da Ásia, Sibéria, as condições eram extremamente frias, mas evidências arqueológicas demonstram que humanos estavam presentes mesmo em latitudes bastante altas. Sítios como Yana RHS, no norte da Sibéria, datando de cerca de 30 mil anos atrás, demonstram que humanos haviam alcançado o Círculo Polar Ártico muito antes do último máximo glacial e aparentemente persistiram na região durante o período glacial. Estas populações siberianas do norte eram
Eram caçadores especializados de mamutes e renas, vivendo em algumas das condições mais severas enfrentadas por qualquer população humana paleolítica. As tecnologias e estratégias de sobrevivência que desenvolveram foram cruciais para a eventual colonização humana das Américas, pois foram descendentes destas populações siberianas do norte que cruzaram a ponte terrestre da Beríndia para entrar no Novo Mundo. No sul e sudeste da Ásia, onde as condições climáticas durante o último máximo glacial eram menos extremas que nas latitudes do norte, populações humanas permaneceram presentes em números consideráveis. A Índia, o sudeste da Ásia continental e o arquipélago que hoje forma a Indonésia e Malásia serviram como importantes refúgios para populações humanas. Os níveis do mar mais baixos durante o período glacial criaram extensas áreas de terra que agora estão submersas. Sundaland, a grande massa de terra que conectava muitas das ilhas do Sudeste Asiático ao continente durante os baixos níveis do mar glaciais, fornecia vastas áreas de terra habitável, particularmente ao longo de regiões costeiras que teriam sido ricas em recursos marinhos e terrestres. Infelizmente, a evidência arqueológica de ocupação humana nestes ambientes costeiros agora está submersa, tornando difícil estudar estas populações diretamente, mas análises genéticas confirmam que populações humanas substanciais persistiram nestas regiões durante o último máximo glacial. Na África, o continente onde nossa espécie se originou, os humanos obviamente sobreviveram ao último máximo glacial, mas a distribuição e densidade de populações foram afetadas pelas mudanças climáticas. Algumas partes da África tornaram-se mais secas durante o período glacial, incluindo o Saara, que se expandiu e formou uma barreira formidável para o movimento humano. Outras regiões, no entanto, permaneceram relativamente habitáveis. As regiões costeiras, tanto ao longo do Oceano Atlântico quanto do Oceano Índico, forneciam refúgios importantes onde recursos marinhos suplementavam recursos terrestres. As terras altas da África Oriental, incluindo o Vale do Rift, permaneceram ocupadas. A África do Sul também sustentava populações humanas que deixaram evidências arqueológicas notáveis, incluindo alguns dos exemplos mais antigos de comportamento simbólico moderno, como ornamentos de contas e uso de pigmentos. Análises genéticas de populações africanas modernas revelam estrutura populacional complexa durante o Pleistoceno tardio, com múltiplas populações divergentes sobrevivendo em diferentes refúgios e posteriormente se misturando quando as condições melhoraram. A questão de quando e como os humanos entraram pela primeira vez nas Américas é um dos tópicos mais debatidos na arqueologia, e o último máximo glacial desempenha um papel central neste debate. Durante o período glacial, com o nível do mar mais de 100 metros mais baixo que hoje, a ponte terrestre da Beríngia conectava a Sibéria ao Alasca, criando um corredor de terra potencial para movimento humano do Velho Mundo para o Novo Mundo. No entanto, durante o auge do último máximo glacial, vastas camadas de gelo cobriam grande parte do Canadá e do norte dos Estados Unidos, potencialmente bloqueando a passagem para o sul, mesmo para populações que haviam alcançado o Alasca. O modelo tradicional de povoamento americano postulava que os humanos entraram nas Américas através da Beríngia por volta de 13.000 a 15.000 anos atrás, após o pico do último máximo glacial, quando um corredor livre de gelo se abriu entre as camadas de gelo Laurentina e Cordilheira, permitindo movimento para o sul. No entanto, evidências crescentes de sítios arqueológicos nas Américas, que podem ser anteriores ao corredor livre de gelo, levaram a modelos alternativos. Alguns pesquisadores agora propõem que os humanos podem ter entrado nas Américas viajando ao longo da costa do Pacífico, usando barcos para navegar ao redor das bordas das camadas de gelo costeiras e explorando os recursos marinhos ricos das regiões costeiras. Esta rota de migração costeira teria sido possível antes que o corredor interior livre de gelo se abrisse, potencialmente permitindo uma entrada mais antiga nas Américas. Infelizmente, testar esta hipótese arqueologicamente é extremamente difícil, porque os sítios costeiros onde estas primeiras populações teriam vivido agora estão submersos sob dezenas de metros de água do oceano devido ao aumento do nível do mar pós-glacial. Sítios como Monte Verde, no Chile, que tem sido datado de forma convincente em aproximadamente 15.000 anos e possivelmente mais antigo, sugerem que humanos estavam presentes bem ao sul da América do Sul antes do que o modelo de corredor livre de gelo poderia prever facilmente, apoiando a hipótese de migração costeira. Análises genéticas de populações nativas americanas fornecem insights adicionais sobre o povoamento das Américas.
Estudos de DNA moderno e DNA antigo extraído de esqueletos paleolíticos revelam que a maioria dos nativos americanos descende de uma população ancestral única que estava geneticamente distinta tanto das populações do leste asiático quanto das populações europeias. Esta população ancestral nativa americana parece ter se formado na Beríngia ou no nordeste da Ásia e pode ter permanecido isolada na região de Beríngia por algum período de tempo, um impasse na Beríngia, antes de se expandir para as Américas. Uma vez nas Américas, esta população fundadora se diversificou rapidamente à medida que as pessoas se espalharam por 2 continentes, adaptando-se a uma extraordinária variedade de ambientes, desde o Ártico até os trópicos, desde desertos até florestas tropicais. A Austrália e as ilhas adjacentes da Nova Guiné e Tasmânia, que estavam conectadas em uma única massa de terra chamada Sahul durante os baixos níveis do mar glaciais, foram alcançadas por humanos muito antes do último máximo glacial. A evidência mais antiga de ocupação humana na Austrália data de pelo menos 65 mil anos atrás e possivelmente mais. Alcançar a Austrália sempre requereu cruzar trechos significativos de água aberta mesmo durante os mais baixos níveis do mar glaciais, demonstrando que os humanos possuíam tecnologia de barcos e habilidades de navegação marítima desde cedo. Durante o último máximo glacial, as populações em Sahul enfrentaram condições significativamente mais secas e frias do que antes, com grande parte do interior tornando-se deserto árido. As populações provavelmente se concentraram ao longo das regiões costeiras e em refúgios no interior onde água e recursos permaneciam disponíveis. As populações aborígenes australianas mostram continuidade genética profunda, com análises de DNA antigo demonstrando que aborígenes modernos descendem de populações que estavam presentes na Austrália há dezenas de milhares de anos, incluindo durante o último máximo glacial. O fim do último máximo glacial não foi um evento súbito, mas sim um processo gradual de aquecimento que se desenrolou ao longo de vários milhares de anos, transformando fundamentalmente os ambientes, ecossistemas e sociedades humanas ao redor do mundo. Este período de transição, geralmente chamado de tardiglacial, testemunhou o início do recuo das grandes camadas de gelo, o aumento dos níveis do mar, a transformação das paisagens vegetais e animais, e mudanças profundas nos modos de vida humanos. Compreender este período de transição é crucial não apenas para completar a história do último máximo glacial, mas também porque foi durante esta fase de aquecimento que muitos dos padrões de vida humana que persistiriam no Holoceno, o período interglacial em que ainda vivemos, foram estabelecidos. As mudanças que ocorreram quando o mundo gelado derreteu estabeleceram o cenário para desenvolvimentos subsequentes, incluindo o surgimento eventual da agricultura e das sociedades complexas. O processo de aquecimento que encerrou o último máximo glacial começou por volta de 19 mil anos atrás. Embora o aquecimento não fosse constante ou uniforme, houve períodos de aquecimento rápido, pontuados por recuos temporários para condições mais frias. Um dos episódios frios mais dramáticos durante o período geral de aquecimento foi o evento conhecido como Younger Dryas, uma reversão climática que ocorreu aproximadamente entre 12.800 e 11.600 anos atrás. Durante o Younger Dryas, as temperaturas no hemisfério norte, particularmente na região do Atlântico Norte, caíram abruptamente de volta a condições quase glaciais por mais de 1000 anos antes de subir novamente dramaticamente no final do evento. A causa do Younger Dryas tem sido debatida, mas a explicação mais amplamente aceita envolve a interrupção da circulação termoalina do Atlântico Norte causada por um influxo massivo de água doce proveniente do derretimento das camadas de gelo norte-americanas. Este evento frio temporário teve impactos significativos nos ecossistemas e populações humanas, particularmente no Oriente Médio, onde pode ter estimulado as primeiras experiências com a agricultura. À medida que as temperaturas globais aumentavam, as imensas camadas de gelo que haviam coberto o Canadá, norte da Europa e outras regiões começaram a derreter e recuar. O derretimento não era um processo uniforme, mas variava de região para região, dependendo de fatores locais. As bordas das camadas de gelo retrocediam gradualmente para o norte, na América do Norte, e para o norte e leste na Europa. Massas enormes de água derretida fluíam das camadas de gelo em recuo, criando sistemas de rios massivos e lagos glaciais gigantescos, represados entre o gelo e as terras altas. Alguns destes lagos glaciais eram verdadeiramente imensos. O lago glacial Agassiz, que se formou na região que hoje é o centro do Canadá e o norte dos Estados Unidos, era maior que todos os grandes lagos atuais combinados.
congelados. Quando as barragens de gelo que continham estes lagos ocasionalmente falhavam catastroficamente, inundações de proporções inimagináveis eram liberadas, esculpindo dramaticamente as paisagens e potencialmente despejando quantidades enormes de água doce nos oceanos rapidamente o suficiente para afetar as correntes oceânicas e o clima. O aumento dos níveis do mar foi uma das consequências mais dramáticas do derretimento das camadas de gelo. À medida que bilhões de toneladas de água aprisionada no gelo terrestre derretiam e fluíam para os oceanos, o nível do mar subiu progressivamente. Entre o pico do último máximo glacial e aproximadamente 6.000 anos atrás, quando os níveis do mar estabilizaram próximos aos atuais, os oceanos subiram aproximadamente 120 a 130 metros. Esta subida massiva do nível do mar inundou vastas áreas de planícies costeiras que haviam sido terras secas durante o período glacial, incluindo Beríndia, Sundaland e a plataforma continental ao redor da Europa. Estas regiões costeiras submersas haviam sido ambientes altamente produtivos que sustentavam populações humanas significativas, e sua inundação forçou mudanças dramáticas nos padrões de assentamento e subsistência. Comunidades costeiras ou migravam para o interior, rastreando a linha costeira em movimento, ou adaptavam suas estratégias de subsistência ao ambiente costeiro em mudança. Algumas tradições orais de povos indígenas ao redor do mundo preservam memórias culturais que podem remontar a estes eventos de subida do nível do mar, descrevendo terras que foram inundadas ou ilhas que desapareceram. As mudanças nos ecossistemas vegetais e animais durante o período de aquecimento pós-glacial foram igualmente dramáticas. À medida que as temperaturas subiam e os padrões de precipitação mudavam, as zonas de vegetação migravam. A tundra, que havia dominado as regiões periglaciais, foi progressivamente substituída por vegetação arbustiva e, eventualmente, por floresta. Florestas boreais de coníferas expandiram-se para o norte, seguidas por florestas temperadas de folhas decíduas. Nas latitudes mais baixas, florestas expandiram-se à custa de pradarias e savanas, embora este processo fosse complexo e variasse regionalmente. As mudanças na vegetação criaram novos habitats e eliminaram outros, afetando profundamente as populações animais. Muitas espécies da megafauna da Era do Gelo não sobreviveram à transição para as condições mais quentes. Os mamutes lanosos, rinocerontes lanosos, o bisão das estepes, os leões das cavernas, os ursos das cavernas e muitos outros grandes mamíferos se extinguiram durante o período tardiglacial e início do Holoceno. As causas destas extinções da megafauna têm sido intensamente debatidas, com hipóteses focando em mudanças climáticas, caça excessiva humana ou alguma combinação de ambos. A hipótese da mudança climática argumenta que o aquecimento pós-glacial transformou os habitats dos quais a megafauna dependia. As vastas estepes frias que haviam suportado densas populações de mamutes, cavalos, bisões e outros grandes herbívoros gradualmente desapareceram, sendo substituídas por florestas ou habitats de pradaria diferentes que não podiam suportar as mesmas densidades de animais de grande porte. A mudança de vegetação também pode ter afetado a qualidade nutricional das plantas disponíveis. Para animais especializados adaptados a ecossistemas de estepe, estas mudanças podem ter sido catastróficas. A hipótese da caça excessiva, às vezes chamada de hipótese overkill, argumenta que os caçadores humanos paleolíticos, armados com tecnologia sofisticada e estratégias de caça eficientes, caçaram a megafauna até a extinção. Defensores desta hipótese apontam para a coincidência temporal entre a chegada de humanos em regiões anteriormente desabitadas e a extinção subsequente da megafauna local, particularmente nas Américas e Austrália. A realidade provavelmente envolve ambos os fatores agindo em conjunto. Populações de megafauna já estressadas pelas mudanças climáticas e de habitat teriam sido mais vulneráveis à pressão de caça humana. Além disso, diferentes espécies em diferentes regiões podem ter sido mais afetadas por um fator ou outro. O que está claro é que no final do período de transição, o mundo havia perdido muitas das espécies animais mais espetaculares que haviam caracterizado os ecossistemas pleistocênicos. A extinção da megafauna teve impactos em cascata nos ecossistemas, alterando os padrões de pastejo, dispersão de sementes, ciclos de nutrientes e estrutura da vegetação. Também teve impactos profundos nas populações humanas, que haviam dependido destes animais para alimentação, materiais e, sem dúvida, significado
legado cultural. As populações humanas responderam às mudanças ambientais pós-glaciais com inovação e adaptação. À medida que a megafauna tradicional declinava ou desaparecia, as pessoas diversificavam suas estratégias de subsistência, aumentando sua dependência de animais menores, peixes, aves aquáticas, recursos marinhos e alimentos vegetais. Este processo de diversificação e intensificação da exploração de recursos é claramente visível no registro arqueológico. Os sítios do início do Holoceno mostram uma gama muito mais ampla de espécies animais e vegetais exploradas em comparação com sítios paleolíticos anteriores. As ferramentas também se diversificaram e tornaram-se mais especializadas. A tecnologia de microlitos, envolvendo pequenas lâminas de pedra que podiam ser fixadas em série em cabos de madeira ou osso para criar ferramentas compósitas eficientes, tornou-se comum. Arpões, anzóis, redes de pesca e armadilhas tornaram-se mais sofisticados. Ferramentas de moagem para processar sementes e nozes tornaram-se mais comuns. Em algumas regiões, particularmente no crescente fértil do Oriente Médio, a intensificação da exploração de recursos eventualmente levou à domesticação de plantas e animais e ao surgimento da agricultura. Os cereais selvagens, que cresciam abundantemente em certas áreas, eram colhidos intensivamente pelas populações do Epipaleolítico. Durante o evento frio Younger Dryas, quando recursos selvagens podem ter se tornado menos confiáveis, as pessoas podem ter começado a plantar intencionalmente cereais para garantir suprimentos mais previsíveis. Gradualmente, através de processos de seleção, tanto intencional quanto inadvertidamente, plantas cultivadas evoluíram características que as distinguiam de seus ancestrais selvagens, incluindo sementes maiores e perda de mecanismos naturais de dispersão de sementes. Similarmente, animais como cabras, ovelhas, porcos e gado foram domesticados, começando processos que transformariam fundamentalmente as sociedades humanas. A transição para a agricultura não foi repentina ou uniforme, mas ocorreu ao longo de milhares de anos e independentemente em múltiplas regiões ao redor do mundo, mas as sementes desta transformação foram plantadas durante o período de mudanças ambientais no final da Era do Gelo. O legado do último máximo glacial na humanidade moderna é profundo e multifacetado, estendendo-se desde nossa composição genética até nossa geografia cultural, desde nossas capacidades tecnológicas até nossa própria psicologia. A experiência de sobreviver a este período de desafios ambientais extremos moldou nossa espécie de maneiras fundamentais que continuam a reverberar até hoje. Compreender este legado não é apenas um exercício de curiosidade histórica, mas oferece insights valiosos sobre a natureza humana, nossas capacidades de adaptação e possivelmente até lições para enfrentar desafios ambientais contemporâneos. O fato de que nossa espécie não apenas sobreviveu, mas eventualmente prosperou após passar por este período testamentário atesta a notável flexibilidade, inovação e resiliência que caracterizam os seres humanos. Do ponto de vista genético, o último máximo glacial deixou marcas claras nas populações humanas modernas. Durante este período de frio extremo, as populações humanas em muitas regiões foram reduzidas em tamanho e fragmentadas em grupos isolados, vivendo em refúgios climáticos separados. Estes gargalos populacionais e a subsequente reexpansão, quando as condições melhoraram, criaram padrões de diversidade genética que são detectáveis nas populações atuais. Análises de DNA revelam que muitas linhagens genéticas europeias modernas remontam a populações que sobreviveram em refúgios glaciais específicos na Península Ibérica, Itália ou os Balcãs. Similarmente, populações asiáticas, africanas e americanas carregam assinaturas genéticas de gargalos glaciais e expansões pós-glaciais. A estrutura genética da população humana global foi fundamentalmente moldada pelos eventos demográficos do período glacial, incluindo migrações, isolamentos e mistura de populações previamente separadas quando se reencontraram durante o período de reexpansão. Além da estrutura populacional em si, a seleção natural atuando durante o período glacial pode ter favorecido certos traços genéticos que ajudaram os humanos a sobreviver em ambientes frios. Estudos recentes identificaram variantes genéticas em populações que vivem em regiões árticas que afetam o metabolismo de gorduras, a termorregulação e outras funções fisiológicas relevantes para a vida em climas frios. Algumas destas variantes podem ter sido selecionadas durante o período glacial, quando a adaptação ao frio extremo era literalmente uma questão de vida ou morte.
Interessantemente, evidências crescentes sugerem que os humanos modernos cruzaram com neandertais e denisovanos, espécies humanas arcaicas que haviam se adaptado aos ambientes frios da Eurásia por centenas de milhares de anos antes do último máximo glacial. Alguns dos genes que os humanos modernos herdaram destes cruzamentos podem ter fornecido vantagens adaptativas em ambientes frios, incluindo variantes genéticas que afetam a resposta imunológica, o metabolismo e a função da pele. O último máximo glacial também moldou profundamente a distribuição geográfica das populações humanas e culturas ao redor do mundo. Os padrões de migração e expansão populacional durante e após o período glacial estabeleceram as fundações para a distribuição de grupos linguísticos e culturais que vemos hoje. A expansão de populações de refúgios pós-glaciais na Europa está correlacionada com a distribuição de famílias linguísticas europeias. O povoamento das Américas através da Beríngia durante ou logo após o último máximo glacial estabeleceu a presença humana em 2 continentes que haviam sido anteriormente desabitados por nossa espécie. As rotas de migração e padrões de assentamento estabelecidos durante este período tiveram consequências duradouras, influenciando o desenvolvimento subsequente de culturas e sociedades regionais. As inovações tecnológicas e culturais desenvolvidas durante o período paleolítico tardio, incluindo o último máximo glacial, formaram a base sobre a qual todas as tecnologias e culturas posteriores foram construídas. As técnicas sofisticadas de fabricação de ferramentas de pedra, osso e outros materiais desenvolvidas durante este período foram refinadas e transmitidas através de gerações, eventualmente evoluindo para as tradições tecnológicas mesolíticas e neolíticas posteriores. A tecnologia de roupas costuradas ajustadas, essencial para sobreviver em climas frios, estabeleceu tradições têxteis que continuariam a evoluir. As estratégias de caça desenvolvidas para a megafauna foram adaptadas para animais menores quando a megafauna desapareceu e, eventualmente, influenciaram as práticas de pastoreio quando os animais foram domesticados. As tecnologias de pesca aperfeiçoadas durante o período tardiglacial, quando recursos aquáticos tornaram-se mais importantes, continuaram a se desenvolver e permanecem relevantes hoje. A arte e o simbolismo do Paleolítico Superior representam as raízes da expressão cultural humana. As tradições de criação artística, ornamentação corporal, ritual e narrativa estabelecidas durante este período são ancestrais de todas as tradições artísticas e culturais subsequentes. A capacidade humana de pensamento simbólico manifestada tão vividamente na arte rupestre, esculturas e ornamentos do período glacial é fundamental para tudo que torna a cultura humana distinta, da religião à ciência, da arte à literatura. As histórias contadas ao redor de fogueiras durante longas noites de inverno na Era do Gelo, embora perdidas para nós agora, foram as ancestrais de todas as mitologias, literaturas e tradições orais que vieram depois. Alguns motivos simbólicos que aparecem em arte paleolítica podem ter sido tão poderosos que ecoaram através das eras, aparecendo em formas modificadas em culturas posteriores. As estruturas sociais e normas de comportamento estabelecidas durante o período paleolítico também podem ter deixado legados duradouros. A ênfase na cooperação, compartilhamento e cuidado mútuo que eram essenciais para a sobrevivência em condições glaciais pode ter moldado profundamente a psicologia social humana. Humanos modernos exibem capacidades notáveis para cooperação em grande escala, empatia e altruísmo que excedem as de nossos parentes primatas mais próximos. Embora estas capacidades certamente tenham raízes evolutivas profundas anteriores ao último máximo glacial, as intensas pressões seletivas do período glacial, quando a sobrevivência dependia absolutamente da cooperação e coesão de grupo, podem ter fortalecido e refinado estas tendências. Os sistemas igualitários relativamente igualitários que caracterizavam sociedades de caçadores-coletores paleolíticos estabeleceram padrões de interação social que persistiram em muitas sociedades de pequena escala até os tempos modernos. A experiência de viver através de mudanças ambientais dramáticas também pode ter moldado as capacidades cognitivas humanas e estilos de pensamento. A necessidade de se adaptar a condições rapidamente mutáveis, antecipar mudanças sazonais, planejar para a escassez futura e responder criativamente a desafios novos favoreceria indivíduos e grupos com maior flexibilidade cognitiva, capacidade de resolução de problemas e pensamento inovador.
O cérebro humano moderno, com suas notáveis capacidades para aprendizado, abstração e criatividade, foi certamente forjado ao longo de milhões de anos de evolução, mas as pressões específicas do período glacial podem ter desempenhado um papel em refinar estas capacidades. A capacidade humana de imaginar cenários futuros, planejar a longo prazo e criar soluções tecnológicas inovadoras para problemas ambientais, todas essas capacidades teriam sido intensamente valiosas durante o período glacial. Há também potencialmente lições do último máximo glacial que são relevantes para os desafios que a humanidade enfrenta hoje. Os humanos paleolíticos enfrentaram mudanças ambientais profundas que ameaçavam sua sobrevivência e responderam com inovação, adaptação e resiliência. Embora os desafios específicos que enfrentamos hoje são diferentes daqueles do período glacial, o aquecimento global antropogênico, em vez de resfriamento natural, por exemplo, os princípios fundamentais de adaptação, flexibilidade e inovação permanecem relevantes. A história de como nossos ancestrais sobreviveram ao último máximo glacial demonstra que os humanos são capazes de adaptação notável quando necessário. No entanto, também deve nos lembrar que mudanças ambientais têm custos. Muitas populações provavelmente não sobreviveram ao período glacial. A fragmentação de populações, extinções locais e estresse demográfico teriam causado imenso sofrimento. A extinção da megafauna ao final do período glacial, a qual os humanos provavelmente contribuíram, transformou fundamentalmente os ecossistemas de maneiras que não podem ser desfeitas. O estudo do último máximo glacial também ilustra a profunda interconexão entre humanos e seus ambientes. Os humanos não são observadores externos da natureza, mas participantes ativos em ecossistemas complexos. As decisões e ações humanas têm consequências que reverberam através dos sistemas ambientais. Durante o período glacial, os humanos eram relativamente poucos em número e seu impacto ambiental, embora não negligenciável, era limitado. Hoje, com uma população global de bilhões e tecnologia poderosa, o impacto humano no planeta é imenso. Compreender como mudanças ambientais passadas afetaram populações humanas e ecossistemas pode nos ajudar a antecipar e mitigar impactos de mudanças ambientais atuais e futuras. A pesquisa sobre o último máximo glacial continua ativa, com novas descobertas constantemente refinando nossa compreensão deste período. Avanços em técnicas de datação permitem cronologias mais precisas de eventos climáticos e arqueológicos. Análises de DNA antigo extraído de ossos paleolíticos revelam insights sem precedentes sobre relações genéticas, movimentos populacionais e até aparência física de povos antigos. Modelagem climática cada vez mais sofisticada permite reconstruções mais detalhadas de ambientes passados. Novas descobertas arqueológicas, incluindo de regiões anteriormente pouco estudadas, continuam expandindo nosso conhecimento da diversidade de culturas e estratégias de sobrevivência paleolíticas. Cavernas subaquáticas e sítios costeiros submersos estão começando a ser explorados, prometendo revelar evidências de populações costeiras que eram invisíveis anteriormente. Tecnologias emergentes como análise de isótopos estáveis, análise de resíduos orgânicos, micromorfologia de solo e outras técnicas arqueológicas permitem aos pesquisadores extrair informações cada vez mais detalhadas de sítios arqueológicos. Podemos agora determinar não apenas que animais foram caçados, mas em que estação, como foram processados e até que partes do corpo foram preferidas. Podemos identificar que plantas foram consumidas através de análise de fitólitos e amidos preservados em ferramentas ou tártaro dental. Podemos reconstruir temperaturas passadas, padrões de precipitação e cobertura vegetal com resolução crescente. Cada nova linha de evidência adiciona mais detalhes à nossa compreensão de como os humanos viviam durante este período extraordinário. A história do último máximo glacial é fundamentalmente uma história de sobrevivência humana, adaptação e resiliência diante de desafios ambientais extremos. É uma história que deve inspirar humildade diante das forças naturais poderosas que moldaram nossa história, mas também orgulho nas notáveis capacidades de nossa espécie para inovação e adaptação. Os humanos que viveram durante o período glacial não eram fundamentalmente diferentes de nós.
Eles tinham os mesmos cérebros, as mesmas capacidades cognitivas, as mesmas necessidades emocionais. Eles amavam suas famílias, contavam histórias, criavam arte, inventavam ferramentas e enfrentavam os desafios de suas vidas com coragem e criatividade. Nós somos seus descendentes, carregando seus genes, construindo sobre suas inovações e vivendo nas paisagens que foram moldadas pelos eventos climáticos que eles testemunharam. Compreender sua história é compreender parte de nossa própria história, e honrar sua memória é reconhecer a longa jornada que a humanidade percorreu desde aqueles tempos gelados até o presente. A sobrevivência da humanidade através do último máximo glacial não foi garantida ou inevitável, mas foi conquistada através de inteligência, cooperação, inovação e uma recusa obstinada em desistir diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Esta é a herança que aqueles antigos sobreviventes da Era do Gelo nos deixaram, e é um legado do qual todos podemos tirar inspiração enquanto enfrentamos nossos próprios desafios no mundo moderno.